Agora em Goiânia são 7h59, de volta com Manhã Sagres. E a partir de agora, com o debate entre os candidatos a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Goiás. Os três candidatos aqui na sede da Sagres 730 e já devidamente posicionados aqui no nosso estúdio. Cada posição definida por sorteio. Você está ao vivo conosco no AM 730, no seu rádio, também na TV Sagres, canal 26.1, em sinal aberto, em sinal local. Um momento importante para a advocacia do Estado de Goiás, para a advocacia goiana, em que os candidatos se apresentam e, neste momento aqui na Sagres, contrapõem as propostas para a advocacia, para a Ordem dos Advogados do Brasil. Os três candidatos assinaram as regras que estão disponíveis a todos eles e as regras definem a realização de 6 blocos aqui de conteúdos, né? No primeiro bloco, a apresentação dos candidatos, cada um deles terá 1 minuto e meio para fazer a sua apresentação. No segundo bloco, terceiro bloco e quarto blocos, da mesma forma, cada candidato vai ter a oportunidade de perguntar e responder questões com tema livre. Cada candidato vai ter 1 minuto, vai ter 30 segundos para formular perguntas. A resposta dos candidatos deve ser dada em 1 minuto e 30 segundos, depois réplica em 1 minuto e tréplica com 30 segundos e isso, portanto, em 3 blocos, o segundo, o terceiro e o quarto. No quinto bloco nós vamos ter aqui temas recorrentes que vão ser comentados, vão ser trazidos aqui para o debate por meio das redes sociais, no nosso WhatsApp, o 984001757, também pela transmissão ao vivo no Facebook, a nossa live, facebook.com/rádio 730. O tema será trazido e comentado por um candidato a ser sorteado em 1 minuto e 30 segundos. A resposta, o comentário de um dos candidatos vai ter 1 minuto e o outro candidato, o terceiro candidato, também sobre o mesmo tema, vai ter 1 minuto para comentar o mesmo tema. Assim será com 3 temas trazidos pelas redes sociais neste último bloco. E para finalizar, o nosso debate terá 2 minutos para as considerações finais, os comentários finais de cada um dos candidatos. Eu vou repetindo aqui as regras ao longo do nosso debate, ao longo da nossa conversa, vou repetindo as regras sempre para orientar aqui os candidatos e a você também que nos acompanha. Obrigado pela audiência, você que confia na Sagres também neste debate eleitoral na OAB Goiás. Eu vou começar sorteando aqui para a ordem das considerações finais. Depois vou sortear a cada bloco de candidato perguntando a candidato. Também vou sortear a ordem de quem faz primeiro perguntas, quem responde primeiro. Sorteio agora para as considerações iniciais, 1 minuto e meio para cada um dos candidatos, sorteio feito. E o primeiro candidato é Pedro Paulo Medeiros. Para fazer as considerações iniciais, o senhor tem 1 minuto e meio e a Sagres 730, o Sistema Sagres de Comunicação, agradece a presença, a participação aqui no nosso debate. Candidato, bom dia. Bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de podermos, todos nós, falarmos sobre o futuro da OAB, maior entidade civil do país. O debate é relevante para toda a advocacia e para o Estado de Goiás. O senhor tem 1 minuto e meio para as considerações iniciais, esse tempo continua correndo. Tá bem. Meu nome é Pedro Paulo Medeiros, eu sou advogado há 20 anos, eu já fui estagiário na OAB, fui conselheiro seccional, conselheiro federal, fui procurador nacional das prerrogativas da OAB do Brasil inteiro, eu fui representante da OAB no Conselho Nacional do Ministério Público, eu fui presidente interino, ordenador de despesa da OAB do Mato Grosso do Sul, fui examinador nacional do exame de ordem e é essa experiência institucional e de advocacia que me permite hoje e me faz vir à advocacia do meu estado e dizer que eu quero devolver um pouco do que a advocacia me proporcionou, tudo que eu aprendi durante todo esse tempo, a importância da OAB, a importância de ouvir toda a advocacia do Estado, e é por isso que temos hoje a nova OAB, que é a chapa que dá oportunidade para toda a nova advocacia do Estado e não para um pequeno grupo de apaniguados, sócios do mesmo escritório e de familiares. A nova OAB é a chapa que tem 75% de novos integrantes que nunca participaram de qualquer cargo eletivo na OAB, que dá espaço para as mulheres advogadas, compõem quase a metade dos cargos de direção na nova OAB. Os advogados jovens compõem já a nossa chapa e a advocacia do interior das subseções também compõe a nossa chapa em 40%. O vice-presidente vem de Anápolis.
Obrigado. Candidato Pedro Paulo Medeiros, com as considerações iniciais. Cada candidato tem 1 minuto e 30 segundos. A gente vai acertando aqui o tempo, a cronometragem aqui do tempo para cada um deles. Pedro Paulo Medeiros teve 1 minuto e meio para as suas considerações iniciais. Eu fui monitorando aqui, mas o nosso cronômetro marcava 1h30. E aí nós não teríamos tempo para tantas considerações. Vamos lá, eu tô com tempo. De cada um dos candidatos. Por isso nós estamos 1h30. Nem sei se 1h30 seria suficiente para falar da nova OAB, viu? Pois é. 1 minuto e meio, portanto, para estas considerações iniciais. O segundo candidato sorteado para essas considerações, já com o nosso bom dia. Um prazer receber aqui o senhor com a disponibilidade para o nosso debate, assim como Pedro Paulo Medeiros, assim como Lúcio Flávio. Candidato Alexandre Caiado, com 1 minuto e meio. Bom dia, candidato. Obrigado pela presença. Bom dia a todo o sistema Sagres. Bom dia, advogadas. Bom dia, advogados. Estamos aqui para mostrar as nossas propostas, mostrar por que chapa OAB para você, chapa 2, é a melhor para a advocacia. A chapa OAB para você, a chapa 2, ela é composta com a maioria de mulheres na diretoria. Nós temos mais de 60% de mulheres na diretoria, 50% de mulheres no Conselho Federal e 70% de mulheres na diretoria da CASAG. A maioria de conselheiras titulares. É a chapa mais inovadora. 97,2% nunca exerceram cargos eletivos na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás. É a chapa que melhor representa o interior do estado. Nós temos aí uma grande maioria, inclusive eu, candidato a presidente, sou de Formosa, em Formosa, Goiás, milito também no interior de todo o estado e conheço as dificuldades da advocacia, tenho passado por todo esse período desses últimos 3 anos, que dizem ainda, repetir mais 3 anos. Serão 6 enfadonhos anos para a advocacia, se assim permanecer. Então eu peço o voto para a chapa 2, Alexandre Ramos Caiado, presidente, Miriam Barcelos, vice-presidente. Obrigado pelas considerações iniciais, o candidato Alexandre Caiado. Por fim, o candidato Lúcio Flávio Paiva faz as suas considerações iniciais em 1 minuto e meio. Candidato, obrigado pela presença aqui, a disponibilidade de participar do debate da Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos candidatos Alexandre Caiado e Pedro Paulo. Minha apresentação começa com uma reflexão. Está a OAB hoje, colega advogado, melhor do que estava há 3 anos atrás? Eu não tenho dúvida de afirmar que sim. Da dívida que nós herdamos da gestão passada, por exemplo, nós pagamos 21 dos 23 milhões que foram irresponsavelmente construídos, saneando essas contas. Devolvemos à ordem a sua independência política e protagonismo inerentes a essa instituição. As gestões passadas, como bem se sabe, submeteram a OAB ao comando do Palácio das Esmeraldas e forças político-partidárias. Nós não o fizemos. Nós valorizamos a advocacia da capital e do interior. Repassamos os duodécimos em dia, reajustamos os duodécimos, reformamos e modernizamos 94 salas de ordem, criamos a Procuradoria de Prerrogativas, ESA e CASAG extremamente atuantes e protagonistas. A ESA, aliás, com mais de 1.400 cursos oferecidos em todo o estado. Entregamos o meu escritório, maior escritório compartilhado para advocacia e início de carreira do país. E tudo isso, sem em nenhum dos anos aumentar a anuidade. Fizemos muito, caros colegas, e podemos fazer ainda mais. A OAB há 34 meses vive um ciclo virtuoso e nós queremos continuá-lo, jamais retornar ao passado. Obrigado, candidato. Considerações iniciais, portanto, feitas dos 3 candidatos presentes aqui no estúdio, pelo sorteio aqui na ordem dos microfones, o posicionamento do nosso estúdio. Você percebe aí, olhando o nosso estúdio de forma geral, o candidato Alexandre Caiado aqui nesta posição, também Pedro Paulo Medeiros e Lúcio Flávio Paiva devidamente posicionados. Nós vamos direto para os blocos de candidato pergunta a candidato, fazendo o sorteio para saber quem primeiro pergunta, terá 30 segundos para fazê-lo. Sorteando agora, o primeiro candidato a perguntar é Alexandre Caiado. Sorteado, portanto, no primeiro bloco, o primeiro a perguntar é Alexandre Caiado. O senhor escolhe a quem o senhor pergunta, candidato. Pode ser a qualquer um dos 2 candidatos que aqui estão. O senhor tem 30 segundos para perguntar a quem o senhor pergunta. Pergunta ao candidato Pedro Paulo. Pedro Paulo, você nega veementemente que não é a OAB forte, que é nova a OAB.
Pergunto, onde o senhor passou a virada do ano 2017, 2018 e qual foi o escritório onde o senhor foi ungido candidato das oposições em 3 de janeiro de 2018? Eu digo das oposições. O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Candidato, a nova OAB é a chapa que tem 75% de integrantes, candidatos e candidatas que nunca participaram de qualquer gestão, ou seja, nunca integraram qualquer grupo político. Eu participei de outras gestões, fui conselheiro seccional, conselheiro federal, fui procurador nacional das prerrogativas e é com essa experiência que eu adquiri com as gestões anteriores, onde o senhor também esteve, onde a maioria da diretoria da chapa número 1 da OAB do Parente, do OAB para frente, todos nós estivemos nas gestões anteriores e aprendemos muito. Mas as gestões do passado estão no passado. Nós estamos olhando para o futuro. A nova OAB é o futuro, espaço para a advocacia do interior, para as advogadas mulheres e mais, para os advogados jovens. Todos têm espaço, voz e vez na nova OAB. A experiência que eu tenho no passado, eu trago para fazer a melhor gestão que a OAB já teve a partir de janeiro. E para isso, eu peço o voto da advocacia do Estado de Goiás. O candidato Alexandre Caiado fez a pergunta e agora tem para a réplica 1 minuto, candidato. O candidato não respondeu, mas eu posso responder. Ele anunciou para todos, estava na Europa e já chegou no dia 3 e foi ungido lá no escritório do doutor Felicíssimo Sena, que foi aonde foi escolhido. E eu acho interessante que se fala de panelocracia, que realmente existe essa panelocracia na gestão do atual presidente. Mas não seria um caldeirão onde vocês uniram pessoas que eram adversárias e até inimigas, como o Leon Diniz, que você lá numa eleição da OAB teve dedo e riste com ele, Enil Henrique de Souza Filho, que foi o presidente da ordem e que na última eleição houve um atrito muito grande entre a OAB forte e a gestão do presidente Enil, onde não se aceitava de forma alguma que Enil pudesse ser candidato à reeleição e houve uma cisão muito grande. Eu vejo com muita estranheza essa união, parece chamar um caldeirão, lembrando aquela política muito dita do passado. Okay, caldeirão e a panela. Candidato, o tempo se encerrou, os candidatos têm aqui os monitores para o tempo, o senhor tem 30 segundos, candidato Pedro Paulo, para a tréplica. Candidato Alexandre, eu fico muito honrado de saber que os ideais da nova OAB são os ideais que os ex-presidentes da OAB, que sabem da importância da OAB, também compartilham. Receber o apoio dos ex-presidentes da OAB deixa muito claro para a advocacia quem é que de fato quer o melhor para a advocacia do Estado de Goiás. E o conselheiro federal Leon Denis sempre foi meu grande amigo. Óbvio, nós brigamos no dia da eleição, discutimos, mas foi uma discussão no dia da eleição. No dia seguinte já estávamos juntos de novo, saindo, fomos até uma festa juntos. É um grande amigo que tenho. Por favor, não confunda, não misture as coisas. E muito me orgulho de ter o apoio que o senhor não tem. O tempo, obrigado. Candidato Pedro Paulo Medeiros com a tréplica, portanto, 30 segundos. Nós vamos aqui acertando também a cronometragem para que os candidatos tenham essa referência correta, né, aqui no estúdio sobre o tempo para cada uma das participações. Um erro nosso aqui mesmo, mas a gente vai acertando isso para que o tempo seja devidamente cronometrado e os candidatos bem orientados. Alexandre Caiado fez a primeira pergunta deste primeiro bloco de candidatos perguntando ao candidato. Sorteio agora quem é o segundo candidato a fazer perguntas neste bloco. Portanto, o segundo candidato é Pedro Paulo Medeiros, para formular a pergunta em 30 segundos. E eu já lembro aqui que esse sorteio que faço também vai valer para o nosso último bloco em que os candidatos vão comentar temas que vêm das redes sociais aqui no debate ao vivo. Essa mesma ordem. Portanto, lá no último bloco, o primeiro a comentar um dos temas vai ser Alexandre Caiado. No próximo bloco em que candidatos perguntarão a candidatos, vou fazer um novo sorteio e o primeiro candidato entre Pedro Paulo Medeiros e Lúcio Flávio vai ser o segundo a comentar esses temas no nosso último bloco em que as redes sociais serão participantes. Para a pergunta, portanto, segunda série de perguntas e respostas neste bloco, candidato Pedro Paulo Medeiros, o senhor tem 30 segundos. A quem o senhor pergunta? Eu pergunto ao candidato da chapa 1, Lúcio. 30 segundos, candidato. Tá bem. Candidato, o senhor prometeu lutar pelo piso salarial para a advocacia, não cumpriu e foi contra. O senhor prometeu trabalhar pelo fim da cláusula de barreira que impede a advocacia jovem de participar da gestão da OAB. Não cumpriu e foi contra. O senhor tomou posse em 2016 dizendo ser contra a reeleição, mas está aí agora como candidato. Não cumpriu também. Como o senhor explica ser uma pessoa como candidato e outra no poder? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Curioso que o candidato Pedro Paulo, ele esteve 12 anos seguidos no conselho da OAB
e, nada obstante, nunca lutou pela advocacia jovem. Foram 4 mandatos seguidos na gestão e não apresentou um projeto no Conselho Seccional nem no Conselho Federal para defender a advocacia jovem. Agora, como candidato, se apresenta como defensor dos advogados em início de carreira. Critica veementemente, até com um tom jocoso, que já começou hoje no debate, a reeleição e o fato de eu me candidatar à reeleição. Mas quando era o Felicíssimo, quando era o Miguel, quando era o Tiburcio, ele estava lá pedindo voto pela reeleição desses candidatos. Agora que eu me coloco à disposição do eleitorado goiano para a reeleição, ele me critica. É um duplo padrão moral que, infelizmente, o candidato carrega e não consegue explicar. Não, candidato, eu não fui contra o piso salarial. Nós estamos discutindo o piso salarial no Conselho Seccional, matéria que já foi pautada 2 vezes, mas que, dada a sua complexidade, não chegamos a uma decisão final. E, candidato, a reeleição é natural, até porque o senhor atrapalhou o meu mandato durante 1 ano e meio tentando anular a eleição, contrariando a vontade das urnas. Candidato Pedro Paulo tem 1 minuto para a réplica. Candidato, que anulou a sua eleição, porque o senhor violou a regra, a lei, com uma chapa ilegal, não fui eu não. Foi o Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Aqueles mesmos lá que processam a Lava Jato, pois é, a advocacia sabe o respeito que eles têm e eles anularam a sua eleição porque ela era ilegal. Fui eu não. E digo mais, tá aqui, ó, 75% daquilo que o senhor prometeu, o senhor não cumpriu. É por isso que eu pergunto, em época de campanha o senhor é um e em gestão é outro? Não é não. E o senhor mais justifica o seu erro de se candidatar à reeleição, descumprindo uma promessa e dizer que não era candidato à reeleição, olhando para o passado, esse passado que o senhor critica, esse passado que está na sua gestão, o seu candidato a vice, o seu tesoureiro, os seus conselheiros federais, são esse passado que está na sua diretoria. Então, por que os anteriores foram candidatos à reeleição e o senhor tanto critica, o senhor quer repetir o que o senhor reconhece como erro? Candidato, a advocacia não vai cair de novo não e não vai te dar um segundo mandato para que o senhor possa descumprir novamente as suas promessas não. Candidato Lúcio Flávio, para a tréplica, 30 segundos. Mais uma vez, o candidato Pedro Paulo quer ensinar como a advocacia deve votar. Eu prefiro deixar o eleitor soberano para decidir, candidato. Segundo lugar, o senhor coloca uma série de números que não correspondem à verdade. 75% de promessas não cumpridas. De onde o senhor tirou essa maluquice? Que matemática é essa? A mesma matemática que vai fazer o senhor dar anuidade de graça para jovem advogado e quebrar o AB? Vamos ser mais fiéis aos números. Primeira séries aqui de perguntas e respostas, com a pergunta feita por Alexandre Caiado, agora a pergunta feita por Pedro Paulo Medeiros e a terceira pergunta neste bloco vai ser formulada pelo candidato Lúcio Flávio, necessariamente ao candidato Alexandre Caiado, que só perguntou neste bloco, passa a responder agora. Para a pergunta, candidato, o senhor tem 30 segundos. Candidato Alexandre Caiado, uma das medidas mais comemoradas pela advocacia em nossa gestão foi a inovadora anuidade vai e volta. Anuidade vai e volta, inclusive, que foi copiada por seccionais de todo o país que levaram para o seu caderno de propostas essa proposta, copiando o que nós já fazemos na OAB de Goiás. Para quem não sabe, a anuidade vai e volta é aquela em que o advogado, com o crédito da anuidade, troca em serviços da ESA e da CASAG. O senhor manterá a anuidade vai e volta ou acabará com ela, candidato? Anuidade vai e volta, engodo publicitário para a advocacia. Ora, não se tem que cobrar, dar anuidade vai e volta quando o valor que se é cobrado não é mais cobrado. Então a nossa vai e volta, ela nem vai, ela já voltou. São 100% de desconto nos cursos da ESA, né? E todos os benefícios da CASAG. Meu escritório não se pagará mais nada, porque já tem dotação orçamentária para tal fim. Né? CASAG, Caixa de Assistência da Advocacia, ela é de assistência da advocacia. Então, essa história de anuidade foi uma coisa que foi criada em algo que nunca existiu. Algo que não se era cobrado, passou a ser cobrado, e após um belo tempo cobrando, aí faz o desconto. É a Black Friday da advocacia. Aumenta-se tudo pela metade do dobro do preço.
Então essa é a realidade. Então agora vem o candidato depois dizer, ele vai acabar com a vai e volta. Não, ela não devia nem ter existido. Ela nem deveria existir. É igual a história do bode na sala, né, gente? Coloca-se o bode na sala, ele estraga todo o ambiente, o cara que colocou o bode vai lá e tira o bode. A família fica feliz demais, porque antes estava perturbada com a presença do bode, e quando você tira o bode, você se tornou o herói. Então não é assim. Réplica em 1 minuto, candidato Lúcio Flávio. Candidato Alexandre Caiado, você fala que se trata de um engodo, a anuidade vai e volta. Portanto, eu tenho certeza que você diz claramente que vai acabar com a anuidade vai e volta. Diz que vai ter tudo de graça na Ordem dos Advogados do Brasil. O candidato e caro eleitor, principalmente nossos colegas advogados, desconfie de quem promete tudo de graça. É esse aquele que não vai conseguir honrar e ainda vai levar o OAB para o buraco de novo, como essa turma que Alexandre Caiado e Pedro Paulo pertenceram, fizeram. Você, colega advogado, que usa a anuidade vai e volta, sabe do seu valor. Sabe a importância que teve na sua formação intelectual com os cursos da ESA e no seu dia a dia com os serviços da CASAG. Não podemos permitir que esse patrimônio da advocacia, legado constituído e construído na nossa gestão, retorne ao passado. Essa é a realidade. Candidato Alexandre Caiado para a tréplica, 30 segundos. Então saiba você, advogada e advogado, que do valor que você paga de anuidade, 3% já é destinado para esses cursos. Então isso é um plus a mais que a gestão está cobrando e depois dando um desconto. O que vai acontecer é que não é nada de graça. Já existe a dotação orçamentária de 3% dos valores das anuidades para finalidades dos cursos da ESA. E nós não cobraremos esse excedente. Então não é nada de graça, é o que já temos aí. Candidato Alexandre Caiado com a resposta, finalizando, portanto, este primeiro bloco, em que tivemos as considerações iniciais, também as primeiras séries de perguntas e respostas entre os candidatos a presidente da OAB Goiás. Votação no próximo dia 30 e o debate da Sagres 730 no seu rádio, no 730M e na TV Sagres, canal 26.1. Volta já com mais um bloco e no próximo bloco nós teremos mais perguntas e respostas diretas com tema livre entre os candidatos à presidência da OAB. Fique ligado, em 1 minuto a gente volta com os debates entre os candidatos a presidente da OAB. Agora em Goiânia, 8h21. Comece bem o seu dia. Manhã Sagres. Há mais de 25 anos, mantendo vivas suas memórias mais felizes, o Parque Memorial de Goiânia, valorizando você e sua família, traz toda a comodidade e facilidade para que hoje mesmo você mantenha suas memórias sempre vivas. Parque Memorial de Goiânia, mantendo a sua memória viva. 3597-8420 e www.memoriaviva.com.vc. A Manco é parceria além da obra. E com vocês, senhoras e senhores, Rio Negro e Solimões e Matias! Matias? Gente, o Matias foi lá em casa, fez todas as instalações hidráulicas, elétricas, tudo a Manco. O melhor parceiro que eu já tive. Uai, Rio Negro, e eu? Ô, Solimões, nem torneira se alcança a fechar, rapaz. A Manco tem soluções completas para a obra e para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Bom dia! Manhã Sagres. Ao vivo no seu rádio, no 730M, também na TV Sagres, canal 26.1, nós estamos ao vivo, portanto, com o debate entre os candidatos a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, a OAB, com Alexandre Caiado, com Pedro Paulo Medeiros, com Lúcio Flávio Paiva. Agora são 8h23. Lembra você, ouvinte, que nos acompanha também no 730 no Facebook, facebook.com/rádio 730, lá você comenta, curte, compartilha a nossa transmissão ao vivo em vídeo do debate e também comenta. E importante, no último bloco, você
que nos acompanha, internauta, ouvinte, telespectador, vai sugerir, vai apresentar o tema, os 3 temas que serão comentados pelos 3 candidatos à OAB Goiás. Portanto, participe, dê a sua opinião. facebook.com/rádio 730, que pergunta você acha que os candidatos devem responder, e também pelo WhatsApp 984001757. Começamos agora, portanto, nosso segundo bloco, segundo bloco de candidatos perguntando a candidatos. Eu faço o sorteio retirando o nome de Alexandre Caiado para saber quem começa perguntando neste bloco. Alexandre Caiado começou perguntando no primeiro bloco. Quem começa perguntando é o candidato Pedro Paulo Medeiros, que escolhe a quem vai perguntar. A quem o senhor pergunta, o senhor faz isso em 30 segundos, candidato? Eu pergunto ao candidato Alexandre. 30 segundos. Candidato Alexandre, qual é a sua posição e a sua visão, tendo o senhor já trabalhado com prerrogativas no Estado de Goiás, e todos reconhecem o seu bom trabalho, eu mesmo reconheço, digo isso de público, porque eu não tenho por que fazer críticas só por fazer, reconheço o trabalho quando ele acontece. O que o senhor tem a falar sobre as catracas e a segurança armada que foram colocadas na OAB de Goiás? Resposta em 1 minuto e meio, candidato. Essa é a gestão catraca. O que é a catraca? Ela emperra o fluxo. A catraca, ela destrói o caminhar livre. Essa gestão, ela colocou logo no início, quando se inaugurou a sala do Fórum Civil, o advogado tinha que passar primeiro pelo detector de metais na entrada do fórum. Quando eu chegava na sala da OAB, catraca nele. Tanto é que eu falei, olha, dia 1º de janeiro de 2019 eu retirarei essa catraca daqui. Só que o vaticínio foi muito bem ouvido pelo atual gestor, que vendo a impossibilidade do dia 1º de janeiro, como o fórum estaria fechado, ele tirou a catraca de lá esse ano, porque politicamente não interessava, e colocou na sede da OAB. Então, dia 1º de janeiro, retiraremos essa catraca da entrada da OAB, que tem as portas livres para a advocacia. E não é uma catraca que dá segurança, não. Cidadão pula a catraca, eu lembro que eu andava de ônibus, pulava a catraca, porque eu era menor de idade, então tinha que pular a catraca. Isso fazia parte. Agora, o Lúcio Flávio nunca andou de ônibus, não sabe o que é pular a catraca. Às vezes acha que é alguma coisa arbitrária, mas não é. Antigamente você tinha que pular. Até era desonroso, né? Depois falaram que isso não podia mais. Mas então eu vejo que a atual gestão, ela busca dificultar tudo para a advocacia. Então, nesse ponto, eu percebo que realmente nós temos que facilitar. Réplica, obrigado, candidato. A réplica em 1 minuto, candidato Pedro Paulo. Candidato Alexandre, de fato, essa posição do atual presidente, que é candidato à reeleição aqui, disse que não seria candidato à reeleição não, mas descumpriu e agora é candidato à reeleição. Ele mostra exatamente o seu perfil autoritário, fechado. Não por acaso, quando os presidentes das subseções, que representam a advocacia do interior, que são tão importantes quanto o presidente da seccional, foram lá conversar com ele, 15 presidentes de subseções tiveram que deixar o seu celular do lado de fora, proibiu os presidentes das subseções de entrar com o celular na reunião. É essa a transparência. O que tem para esconder na OAB? Que caixa preta é essa que os presidentes da subseção não podem entrar com o celular? O que não pode ser dito lá que as pessoas não podem saber? Não por acaso a chapa dele é uma chapa fechada, elitista, que só tem o sócio do escritório, as famílias, os parentes, ou seja, não tem espaço para todo mundo não tem transparência, não tem pluralidade, por isso que a nova OAB está dando espaço para todo mundo, transparência, voz e vez para a advocacia do Estado de Goiás. Tréplica, candidato Alexandre Caiado, em 30 segundos. Realmente eu acho que nós não temos nem ter panela nem caldeirão na OAB. Nós temos que ter uma gestão inovadora, uma gestão que olha para frente, que defende a advocacia, que defende o advogado. É assim que será a nossa gestão na ordem. Penso que o que está sendo feito hoje é emperrando o fluxo, que a advocacia ela tem que ter oportunidade. E 6 anos é muito tempo para poder parar a advocacia. Obrigado, candidato Alexandre Caiado. Eu, no primeiro bloco de candidatos perguntam a candidatos, acabei fazendo um segundo sorteio no bloco, mas isso não acontece. Né? Pelas regras, a gente faz o sorteio de quem começa perguntando e esse primeiro pergunta a quem quiser, escolhe entre os outros 2 candidatos. E pelas regras, quem responde a primeira pergunta é quem já faz a pergunta a quem ainda não participou do bloco. É o que acontece agora. O candidato Alexandre Caiado respondeu a essa pergunta, direciona a pergunta agora ao candidato Lúcio Flávio. O senhor faz isso em 30 segundos, candidato. Momento, então.
Ok, o senhor vai ter 30 segundos, portanto, para formular a pergunta. Lembrando que nós teremos um quarto bloco em que os temas levantados por você, ouvinte, telespectador, vão ser colocados aqui na mesa para os comentários dos 3 candidatos. Você participa na nossa live no Facebook e também no WhatsApp. 30 segundos, a pergunta, candidato Alexandre Caiado. Ao candidato Lúcio Flávio. A digitalização de processos em 2016 e 2017 paralisou as varas da capital e prejudicou a advocacia. A OAB nada fez para resolver a questão. Calando-se para situações como essas que você entende estar fazendo pela advocacia, candidato Lúcio Flávio? Porque eu vejo que foi um ano de muito prejuízo para a advocacia da capital e a OAB não fez nada. O advogado precisa ganhar dinheiro e na nossa gestão o advogado irá ganhar dinheiro. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Quero iniciar a resposta destacando aos ouvintes e aos colegas advogados que, mais uma vez, se percebe a combinação entre os candidatos oposicionistas. Um levanta, o outro corta, colocam o presidente em situação de não poder intervir nas perguntas e respostas que fazem entre si com o objetivo único de me atacar. Apenas coloco isso para que o colega perceba essa estratégia, que é uma estratégia desleal. Segundo lugar, Alexandre Caiado, em debates anteriores, eu já tive a oportunidade de esclarecer ao senhor que no ano de 2016, sim, a OAB atuou e atuou de maneira veemente e consistente para resolver o problema da digitalização. Agora, caro colega advogado, é importante você notar que o candidato Alexandre Caiado, ele sabe disso, mas ele quer colocar sobre os ombros da presidência da OAB a responsabilidade por um ato decisório do presidente do Tribunal de Justiça. Foi o presidente do Tribunal de Justiça que resolveu fazer a digitalização da forma como fez. A OAB lutou muito, foi ao CNJ, eu pessoalmente fiz mais de uma dezena de reuniões para resolver esse problema, para que a digitalização funcionasse de maneira efetiva, para que nós reduzíssemos o prazo de demora nessa digitalização. A OAB fez sua parte, lutou, te defendeu e Alexandre Caiado sabe disso. 1 minuto para a réplica, candidato. Nunca houve interlocução da atual gestão com o do Tribunal de Justiça. Simplesmente varas foram paralisadas por mais de 10 meses. Quanto ao final, quando a advocacia já não suportava, entrou com um procedimento no CNJ, 3 dias depois recuou do procedimento. Isso não é defender a advocacia, isso é deixar a coisa correr. É uma gestão concordista, uma gestão que não diz a que veio e ainda quer mais 3 anos, fazendo 6 anos disso aí. Eu não entendo quando o candidato se vitimaliza, se coloca como vítima de uma campanha em que ele é a gestão e os outros 2 são candidatos da oposição e questionam a gestão. Ele não quer ser questionado? Olha, é do jogo democrático o questionamento. Não existe união. Estamos aqui para ganhar as eleições, porque não concordamos nem com a sua panela, nem com o caldeirão do outro candidato. Sim, com a independência da advocacia e a defesa das prerrogativas na nossa gestão. A tréplica de Lúcio Flávio em 30 segundos, candidato. Caro colega, eu vou repetir. Nós tivemos muito presentes no Tribunal de Justiça no ano de 2016. Foi um ano difícil para a gestão. Nós manejamos representações no CNJ. A fábula contada pelo candidato Alexandre Caiado, ela não encontra ressonância nem correspondência nos fatos. O que ele quer é trazer um escândalo que não existe, uma responsabilidade que não é da presidência da OAB. Simples assim. Essa sequência, portanto, em que Alexandre Caiado direcionou a pergunta ao candidato Lúcio Flávio. Encerrando este bloco de perguntas entre candidatos, o candidato Lúcio Flávio direciona a pergunta ao candidato que ainda não respondeu neste bloco, o candidato Pedro Paulo Medeiros. Em 30 segundos, candidato Lúcio Flávio. Pedro Paulo, você foi conselheiro da OAB Forte por 12 anos seguidos e nunca fez absolutamente nada pela advocacia da ativa. Na minha presidência, em apenas 34 meses, nós viabilizamos o pagamento de mais de 17 milhões aos advogados dativos. Agora você diz, como tudo na sua campanha, que vai resolver esse problema e que os advogados dativos vão receber em 30 dias. Eu gostaria de saber como candidato. A resposta em 1 minuto e meio, candidato Pedro Paulo Medeiros. Bom, o que eu afirmei, candidato, e reafirmo aqui, é que eu vou fazer o que o senhor não fez. Eu vou ter uma boa relação com o judiciário, vou ter uma boa relação com o governo do Estado e vou ter uma boa relação com o Poder Legislativo.
O HDs em São Paulo, eu imagino que o senhor deva saber, se não sabe eu estou lhe informando, são pagos no mesmo mês. O HD são os valores que aqueles advogados que trabalham em favor daquele hipossuficiente, que não tem condições de pagar o seu próprio advogado, tem uma advocacia privada e o Estado vai lá e remunera esse advogado. O problema ficam todos dependentes, com o pires na mão, do Estado pagar. O que a OAB tem que fazer? Ir atrás de exigir o pagamento. O senhor sabe que o pagamento está saindo agora de 2013. O senhor sabe que tem um fundo específico para pagar isso e o governador está passando a menos. E o senhor não fez nada, o senhor não tomou nenhuma medida de força. Olha, vou dizer para o senhor, se hoje as OHDs estão sendo pagas, é porque as gestões anteriores, e eu estava lá, fizeram toda a negociação, o senhor só herdou a negociação já feita. O senhor não fez nada demais. E eu agora, como presidente, que nunca fui, vou fazer o que o senhor não teve coragem de fazer. Vou atrás do governador e exigir dele que pague em dia. E ele já assumiu o compromisso público de fazê-lo e eu acredito no governador eleito. O candidato Lúcio Flávio, agora para a réplica, tem 1 minuto. Veja, colega advogado, principalmente você que é dativo. Eu perguntei se durante 12 anos ele fez alguma coisa, ele não respondeu. Ele não fez absolutamente nada. Nós, em 34 meses, pagamos 17 milhões. E sabe o que o candidato fala? Diz que isso é pouco. Quer dizer, não fez e critica quem faz. Eu gostaria de deixar claro para você, colega advogado, que desde o primeiro dia da minha gestão, eu me esmerei na tentativa de resolver o problema dos UHDs. O candidato critica que está sendo pago o ano de 2013, só que a gestão dele deixou sem pagar desde 2006. Significa que na nossa presidência nós pagamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 iniciaremos 14. Não é verdade, candidato, que eu herdei nada pronto. Foi uma construção durante mais de 1 ano para a criação do fundo, expedição de decretos de regulamentação desse mesmo fundo e início dos pagamentos. Só quem faz e fez pode fazer mais. Candidato Pedro Paulo Medeiros tem 30 segundos para a tréplica. Bom, quando o candidato fala nós pagamos, fica parecendo que o dinheiro é dele, né? O dinheiro é do Estado. E digo mais, ele esconde dos advogados e advogadas que não foi ele o responsável pela negociação do pagamento desses honorários dativos. Ele herdou os resultados de uma negociação que já estava fechada antes de ele assumir, fruto de esforços das negociações e gestões anteriores. Não engana a advocacia de novo não, o candidato. O senhor teve a sua chance, mas não vai ter de novo não. Com a tréplica do candidato Pedro Paulo Medeiros, a gente encerra este bloco de candidatos perguntam a candidatos. No próximo bloco, mais uma oportunidade em que os candidatos à presidência da OAB direcionarão perguntas e também vão formular respostas. Vai ser o último bloco de candidatos perguntam a candidatos. Logo na sequência, nós teremos a participação de você, ouvinte, telespectador, internauta que nos acompanha no facebook.com/rádio 730 e também participa pelo WhatsApp 984001757. O intervalo é rápido. Daqui a pouco mais perguntas e respostas entre os candidatos à OAB de Goiás, aqui na Sagres 730. Em Goiânia, 8h36, a gente volta já. Comece bem o seu dia. Manhã Sagres. Estágio é com o IPAC. IPAC é com PH. Inovação, relação direta entre instituições de ensino, alunos e empresas. ipac.org.br 62 3931 6300. Conheça a Escola de Moda e Gastronomia do Senac em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Cozinhas, laboratórios e ateliês equipados para preparar profissionais que buscam entrar ou crescer no mercado de trabalho. Não perca a oportunidade de ter uma formação profissional de qualidade. Saiba mais em www.go.senac.br ou pelo fone 62 3219 5180. Senac, onde os sonhos nascem de novo. A sua manhã muito melhor na Sagres. Manhã Sagres. Agora em Goiânia, 8h38, de volta, ao vivo na Sagres 730, Manhã Sagres, nesta edição de segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018, recebe os 3 candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, para um debate, o debate realizado aqui no nosso estúdio. A cada intervalo, você que nos acompanha na TV Sagres, canal 26.1 e também no Facebook, facebook.com/rádio 730, vê a movimentação, as conversas e tudo o que acontece para um planejamento,
acerto para os candidatos neste debate aqui na Sagres. E a partir de agora, o último bloco em que os candidatos perguntam entre si, perguntam diretamente com o tema livre. No primeiro bloco de perguntas entre os candidatos, o Alexandre Caiado começou por sorteio. No segundo bloco, o sorteio foi para Pedro Paulo Medeiros. Portanto, neste bloco, começa perguntando o candidato Lúcio Flávio, que escolhe a quem vai formular a pergunta em 30 segundos. Quem vai responder é candidato Lúcio Flávio. Faço a minha pergunta ao candidato Alexandre Caiado. 30 segundos. Candidato Alexandre Caiado, a Procuradoria de Prerrogativas que nós criamos na nossa gestão, única no Brasil, com concurso público para procuradores de prerrogativas, tem feito um trabalho maravilhoso. Em encontros anteriores com o senhor, eu inclusive lhe passei números que em 5 meses de trabalho entregaram mais de 198 procedimentos propostos. O senhor é um crítico desse modelo e eu pergunto, o senhor vai acabar com a Procuradoria de Prerrogativas, candidato? 1 minuto e meio para a resposta. Não acabarei com a Procuradoria de Prerrogativas. Ela terá um novo nome, só isso. O que ele não consegue compreender é isso. Ele acha que o nome Procuradoria tem que ficar ad eterno, pela eternidade. Não, terá um novo nome e um novo modelo, porque o atual modelo não atende a advocacia, atende das 8 às 18 e fora do expediente, sábado, domingo e feriado, não atende ninguém. Na nossa gestão, aquele que sempre defendeu as prerrogativas profissionais da advocacia, reconhecido nacionalmente e sabe como fazê-lo, onde tivemos mais notas de desagravos, mais procedimentos nas corregedorias, no CNJ, como nunca antes houve na história da OAB, e que é reconhecido nacionalmente, nós faremos diferente, porque nós sabemos como fazer. A Procuradoria, hoje, ela serve de cabo de chicote contra o advogado que está inadimplente, lá porque em 2016, 2017, o candidato não fez o dever de casa e deixou que o tribunal paralisasse os processos por mais de 10 meses. Lá, na gestão inteira, nos últimos 3 anos, o advogado não recebeu o dinheiro para poder financiar, até para pagar as anuidades. E agora o que ele recebe em troca, em paga? É o nome no SPC, é processo de execução contra a advogado. E quem está promovendo esse processo de execução? A Procuradoria de Prerrogativa. Procuradoria é para defender a advocacia, não para condená-la. A réplica de Lúcio Flávio em 1 minuto, candidato. Olha, eu fico feliz com a resposta do candidato, porque até o debate anterior ele dizia que extinguia a Procuradoria de Prerrogativas. Pensou melhor, viu o avanço, entende que é um legado e um patrimônio que a nossa gestão colocou à disposição da advocacia e agora mudou de ideia em tempo. Parabenizo o candidato, tem que manter mesmo. A Procuradoria de Prerrogativas é a melhor Procuradoria de Prerrogativas do Brasil, número 1. Segundo, fico feliz de dizer ao querido colega advogado que nos ouve que o presidente Lamar, que é presidente do Conselho Federal, esteve aqui para o lançamento da estrutura física da Procuradoria de Prerrogativas e disse para quem quisesse ouvir que não existe nada parecido no sistema OAB. Somos inovadores e tenho recebido visitas de colegas que estão vindo aqui copiar o nosso modelo para levar para outras OABs. E mais uma vez eu falo, candidato Alexandre Caiado, essa questão de SPC e Serasa e Procuradoria de Prerrogativas não tem nada a ver, para com isso. Candidato Alexandre Caiado, em 30 segundos, a tréplica. Muito seria de estranhar que quando alguém visita a sua casa, fale mal do seu trabalho, né? Lamar veio aqui visitar. O estranho que eu vejo é que você já fechou com o candidato do Rio de Janeiro, que é um candidato que já está entrando para derrubar o governo que agora está, o governo é o candidato do comunismo que está ali agora querendo fazer. Então essas coisas que você e Lamarck não nos interessam. O que interessa para a advocacia, que a Procuradoria de Prerrogativas, que foi feito concurso, ela será totalmente modificada para defender a advocacia. Candidato, o tempo se esgotou. Para a resposta, o candidato Alexandre Caiado respondendo ao questionamento do candidato Lúcio Flávio. E pela ordem aqui das regras, Alexandre Caiado agora direciona a pergunta a Pedro Paulo Medeiros. Depois, Pedro Paulo Medeiros vai perguntar a Lúcio Flávio. Essa é a ordem deste bloco de perguntas entre os candidatos. Eu reforço com você, ouvinte, que participe com a gente na nossa live no Facebook, em vídeo, facebook.com/rádio730, com perguntas, com temas que, na sua visão, devem ser abordados pelos candidatos aqui no nosso debate. Também pelo WhatsApp 984001757. No próximo bloco,
a sua questão vai ser comentada, vai ser respondida pelos 3 candidatos aqui no nosso debate. O senhor formula a pergunta a Pedro Paulo de Medeiros em 30 segundos, candidato. Pedro Paulo, sobre o porte de arma para advogados e advogadas, você sempre foi contra. Inclusive na Conferência Nacional ocorrida no Rio de Janeiro, você se posicionou contra e eu a favor. O que mudou agora? Não seria casuística? Candidato Alexandre, eu vou lhe dizer para o senhor, e talvez algo que o senhor ainda não entenda, mas vai entender. O senhor tem tempo e eu vejo que o senhor tem muita boa vontade e não por acaso eu tenho muita afinidade com o senhor nesse ponto de queremos entender os anseios da advocacia. E eu conto com o senhor na nossa próxima gestão a partir de janeiro e fica aqui o convite para trabalharmos juntos. Eu sei que o senhor tem muita energia para trabalhar pela advocacia e eu espero que estejamos juntos a partir de janeiro, eu na presidência e o senhor nos auxiliando com esse seu empenho. Sabe o que acontece? É que a advocacia quer o porte de arma. Então eu não quero ter arma, não vou usar arma, não tenho a mínima pretensão, mas se a advocacia quer, o presidente trabalha para a advocacia, o presidente não faz o que ele quer. Diferente do presidente da atual gestão, que faz uma gestão para ele próprio, fechado, enclausurado, faz uma chapa só dos sócios dele, dos parentes, só dos parceiros econômicos, a gestão é de todo mundo. Por isso que a nova OAB abriu espaço para todo mundo. E eu disse publicamente, vou defender o porte de arma para a advocacia, sim, porque é o que a advocacia quer. Assumir esse compromisso, inclusive, com o delegado Valdir, que nós defenderemos o porte de arma para a advocacia. Eu não quero arma para mim, mas a advocacia quer, eu vou defender o que a advocacia quer. Réplica em 1 minuto, candidato. Eu já conversei com o governador eleito e já pedi uma audiência com o presidente Bolsonaro e acredito que não precisa de pronto, fazer alguma mudança no estatuto. Basta que o ministro escolhido aí coloque uma política, que o advogado que o requerer o porte de arma e que já tiver a sua aptidão provada de manuseio, o teste psicológico também tranquilo e não tiver as suas certidões positivas, ele terá que ser deferido o porte e não ficar no ato discricionário do superintendente da Polícia Federal. Eu acho que isso já será um avanço. Logo no dia 2 de janeiro, o advogado que o requerer já vai poder retirar seu porte sem ficar no ato discricionário do delegado superintendente da Polícia Federal. Réplica em 30 segundos. Bom, o candidato Alexandre, ele vai no ponto. A advocacia quer ter o porte de arma, assim como a magistratura tem, o Ministério Público tem. Lógico, desde que o advogado ele tenha habilitação no atestado psicológico, atestado de manuseio de arma. Feito isso, ele vai ter arma se quiser. Eu não quero. A advocacia quer, vamos trabalhar por isso. E tudo mais que a advocacia quiser, eu trabalharei por isso. Eu sou candidato a presidente para trabalhar para a advocacia e não para mim mesmo, nem para o grupo dos meus amigos, apaniguados e para a elite. Tem panela que não, é a advocacia que manda. A sequência, portanto, é entre Alexandre Caiado e Pedro Paulo de Medeiros, fazendo perguntas e as respostas. Agora, finalizando este bloco, a pergunta de Pedro Paulo Medeiros será direcionada ao candidato Lúcio Flávio. Em 30 segundos, candidato. Candidato Lúcio, nós entregamos a carteira 55 mil para os advogados no Estado. Temos 40 mil advogados no Estado, vários jovens. Eu pergunto, não tem nenhum advogado e advogada que merecesse participar da sua chapa? O senhor fez uma chapa só com sócios, parentes, parceiros econômicos. Está aqui, ó. O senhor fez uma chapa só com as pessoas ligadas entre si, vários pais e filhos, parentes. É isso mesmo, uma chapa fechadinha? Ninguém mais é bom no Estado para integrar sua chapa, não? Candidato Lúcio Flávio, 1 minuto e meio para a resposta. Eu recebi minha carteira da OAB no ano de 2001. 14 anos depois, eu fui eleito pela vontade soberana da advocacia presidente da ordem. Eu sou o presidente mais jovem da história da OAB e sei exatamente o que a advocacia em início de carreira precisa. Precisa de conhecimento que tem sido proporcionado pela ESA e precisa de estrutura, o que nós proporcionamos via meu escritório, que é o maior escritório compartilhado do sistema OAB do país, e via das mais de 94 salas que nós reformamos no interior, para que o colega advogado que não tem condição de iniciar o seu escritório possa utilizar as dependências da ordem para começar a sua caminhada profissional. É assim que se atende a jovem advocacia. Com relação a essa insistência do candidato, com relação à panela, eu realmente lamento que o debate de
propostas para a ordem dê lugar a esse tipo de questão tão pequena. A nossa chapa é uma chapa aberta, mais de 50% de renovação nesse mandato. Se há alguém que é irmão de alguém, alguém que é filho de alguém, isso daí num grupo de 108 pessoas é absolutamente ínfimo. Mais do que isso, candidato. As nossas comissões trabalham mais de 3.300 colegas advogados voluntariamente. Acho que a gente precisava de mudar o disco. Candidato Pedro Paulo, 1 minuto para a réplica. E eu tenho certeza que o senhor quer que eu mude o disco mesmo. O senhor não quer que eu conte para a advocacia, que o senhor não quer dar espaço para ela, que o senhor quer uma chapa só para o seu grupinho. 4 sócios do seu escritório na mesma chapa. A OAB não é sua não, a OAB é da advocacia. 3.300 membros de comissão, mas na hora de montar a chapa, só o seu grupinho. Eu não vou esconder esse assunto não, vou mudar o disco não, isso é importante demais. A advocacia quer participar da gestão, nova OAB. Ele fala que é um ou outro, pai, filho, não é não. Tá aqui, ó, 2 pais e filhos, 8 irmãos, 2 tios e sobrinhos, 1 casal, 2 compadres, 14 sociedades e escritórios, 10 parceiros econômicos e 4 ex-sócios. É esse grupinho fechado dele, da panela. É isso que você quer? Nós não queremos o diferente na sociedade, o diferente no mundo. Vamos dar o exemplo na OAB. Vamos mostrar que nós demos um voto de confiança lá em 2015 para esse grupo aí. Mas eles não vão ter o segundo voto de confiança nosso não. Não valorizaram. Vamos mudar. Nós vamos cuidar da advocacia. Nova OAB. 75% de novos nomes. Candidato, o tempo. Candidato Lúcio Flávio, 30 segundos para a tréplica. Colega advogado e advogada, o candidato da oposição agressivo falta com a verdade. Não tenho 4 sócios na chapa, não existe essa quantidade em nenhum cálculo que você fizer. Ponto número 1. Ponto número 2. O candidato exige de mim um comportamento que ele não aplica a si próprio. A mãe adotiva dele, madrinha, doutora Maria Tereza, minha amiga, é conselheira federal. Não há nada de legal nem imoral nisso. Absurdo é ele querer colocar um rótulo em mim que ele tem dentro de casa também. Ok, essa sequência, portanto, é entre os candidatos à presidência da OAB Goiás. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com a sua pergunta. Ouvinte Sagres 730, telespectador da TV Sagres, canal 26.1. Os temas que você trouxe aqui nas nossas redes sociais serão apresentados e comentados pelos candidatos à presidência da OAB Goiás. Agora são 8h50, a gente volta já. Manhã Sagres. Os melhores filmes estão aqui nos cinemas Lumière. E os grandes filmes em cartaz dessa semana são Animais Fantásticos 2, O Grinch, Entrevista com Deus, O Grande Circo Místico e O Quebra-Nozes e os 4 Reinos. Você não vai perder, né? Venha se divertir! Portal Norte, Portal Sul, Araguaia, Banana e Bougainville. Cinemas Lumière. A vida fica melhor com arte. A Manco é parceria além da obra. E com vocês, senhoras e senhores, Rio Negro e Solimões e Matias. Gente, o Matias foi lá em casa, fez todas as instalações hidráulicas, elétricas, tudo a manco. O melhor parceiro que eu já tive. Uai, Rio Negro, e eu? Ô, Solimões, nem torneira se alcança a fechar, rapaz. A Manco tem soluções completas para a obra e para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco, Amanco. Sou jovem e me encanto contigo, Cerrado. Explosão de cores, de flores, de aromas. Todos os dias no meu caminho, para embelezar, nutrir, aromatizar, continuar crescendo, semeando, cumprindo nossa jornada, agradecendo a vida sempre e cada vez mais. Pro Cerrado, uma família com mais de 100 mil jovens, uma fundação dedicada à natureza em toda a sua dimensão. Aqui na Sagres 730, você acompanha as notícias do dia e as novidades políticas. Sala de Imprensa. Um bate-papo dos principais assuntos do dia. De segunda a sábado, a partir da 1 da tarde. Sala de Imprensa. Mais um programa com a qualidade Sagres. Rádio Sagres. Comece bem o seu dia. Manhã Sagres.
Agora em Goiânia são 8 horas 53 minutos, a Sagres 730 no rádio, no 730M, também na TV, canal 26.1. Obrigado pela audiência, nós estamos realizando um debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás. A eleição é no próximo dia 30 e hoje, segunda-feira, dia 26, nós realizamos esse debate entre os candidatos a presidente da Ordem aqui no estado. Nós, neste bloco, vamos atender ao ouvinte, ao telespectador, ao internauta que selecionou temas aí que serão abordados pelos três candidatos. O primeiro candidato pela ordem já sorteada vai ter 1 minuto e meio para comentar esse tema, para responder, e os outros dois candidatos vão ter cada um 1 minuto para responder a estas questões que vêm da internet, vêm das nossas redes sociais. Antes de entrarmos nesses temas, houve um pedido de direito de resposta por parte da candidatura de Pedro Paulo Medeiros, e esse pedido foi acatado pela comissão que está a postos aqui na Sagres para fazer essas análises. Direito de resposta apenas em caso de possibilidade de ofensa à moral, à honra dos candidatos. Houve o aceite, portanto, deste pedido de direito de resposta. Pelas regras, o direito de resposta dura 45 segundos. Portanto, por o direito de resposta, o senhor tem a partir de agora, candidato Pedro Paulo Medeiros, 45 segundos. Também, o candidato Lúcio, o senhor fez uma referência a uma candidata na nossa chapa, a doutora Maria Tereza Alencastro Veiga, uma das maiores advogadas do estado, advoga há décadas, respeitadíssimas no Brasil inteiro, com quem eu tenho proximidade, como tenho com a maioria dos advogados e advogadas do estado de Goiás. O senhor disse que ela seria minha mãe adotiva e que eu estaria fazendo o que o senhor faz, que é a panelocracia. Não estou não. A minha mãe se chama Glaucia Guerra, é advogada pública e poderia sim estar na chapa, mas não está não. Sabe por quê? Ela é contra panela, ela é contra pegar a chapa e dar para alguém. A minha mãe poderia concorrer, mas a minha mãe está viva, está lá fazendo campanha para a chapa 5, mas não está na chapa não. A doutora Maria Tereza é uma amiga, como vários advogados e advogados do estado são, e todos têm voz e vez na nossa chapa. Mas não mistura as coisas não. Candidato, o tempo. 45 segundos, o direito de resposta concedido ao candidato Pedro Paulo de Medeiros. Nosso debate agora, portanto, se encaminha para o seu último bloco de confronto, de ideias entre os candidatos aqui à presidência da OAB, dessa vez com os temas sugeridos, apresentados pelos nossos internautas, ouvintes e telespectadores. Quem traz esses questionamentos é o repórter Samuel Straiuto, que está atento aqui às nossas redes e já tem o primeiro tema a ser abordado pelos candidatos. Samuel Straiuto, é com você. O primeiro tema abordado pelos internautas, um dos mais abordados, foi a questão da digitalização dos processos na justiça. Alguns internautas defendem, outros reclamam. E vários direcionaram perguntas: qual a avaliação dos candidatos e as propostas quanto a este assunto? Pela ordem já sorteada, nos 3 blocos em que os candidatos perguntaram entre si, o primeiro sorteado foi Alexandre Caiado. No próximo tema, o primeiro a responder será Pedro Paulo de Medeiros, e o terceira série de temas, de comentários, vai ser iniciada pelo Lúcio Flávio. Nesse tema, na pergunta de Samuel Straiuto, o primeiro a falar é Alexandre Caiado. O senhor terá 1 minuto e meio, candidato, a partir de agora. Eu agradeço os internautas por essa magnífica pergunta. Realmente, o que nós estamos aqui a dizer durante todo esse debate: o processo de digitalização dos processos físicos, muito importante que eles ocorram. Porém, a forma adotada pelo Tribunal de Justiça prejudicou a advocacia, e a atual gestão nada fez para defender a advocacia. A advocacia perdeu dinheiro. Somos a favor da digitalização dos processos. Somos a favor de que o processo se torne digital, e isso é um avanço. Porém, a forma que foi usada, quer dizer, não se olhou para a advocacia. E a OAB, agachada, inerte, sem dar resposta devida à advocacia que o elegeu, e agora pede mais 3 anos. Eu fico pensando que onde que nós estamos? O candidato, ele acha que ele vive numa propaganda, que aquela propaganda ele já começa a acreditar que é verdadeira. Está aí a resposta. Os ouvintes aí, os internautas, eles estão dizendo que não estão satisfeitos com a digitalização dos processos. Então, o que nós temos a dizer? Que a digitalização dos processos, ela deve ser feita, mas não que deve paralisar o procedimento, não deve paralisar o processo, porque se paralisa, o advogado não ganha dinheiro. E na nossa gestão, OAB para você, o advogado vai ganhar dinheiro.
Alexandre Caiado, presidente, Miriam Barcelos, vice-presidente. Candidato, tempo para esta resposta, portanto, ao questionamento trazido pelas nossas redes sociais. E agora os dois outros candidatos, Pedro Paulo Medeiros e Lúcio Flávio, tem 1 minuto cada. Pedro Paulo Medeiros, 1 minuto. Também, com relação à digitalização, é importante nós fazermos aqui uma menção de que o fato de os processos hoje serem digitalizados, facilitem muito a prestação jurisdicional, não tenha dúvida. Os advogados conseguem ter acesso aos processos quando querem, o jurisdicionado, o próprio cidadão tem acesso, os magistrados, os servidores conseguem lidar com o processo de forma muito mais rápida. Não há dúvida de que com isso nós conseguimos mais eficiência nos processos. O problema é como é que está se dando a transformação de físico para digital. É isso que está atrapalhando e muito a vida da advocacia. Alvarás não são expedidos, despachos não são feitos, infelizmente não há juízes e servidores suficientes para atenderem a demanda. É nisso que a OAB tem que trabalhar, tem que ir lá para dentro do judiciário, conversar com o juiz, conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, mas não consegue. Afinal, a atual gestão arrumou uma briga com o judiciário desnecessária por total inabilidade e, é claro, a gente não consegue conversar com o judiciário nessa situação não. Vamos retomar a relação harmônica e respeitosa com o judiciário, sim. 1 minuto também para comentar sobre essa questão do candidato Lúcio Flávio. 1 minuto, candidato. Com relação à digitalização, é óbvio que eu sou favorável à conversão dos processos físicos em digitais. As vantagens são imensuráveis. Com relação à colocação do candidato Alexandre Caiado e do candidato Pedro Paulo, eu quero esclarecer que a OAB atuou sim e muito durante o ano de 16 e 17, que foi o início do processo de digitalização lá em 16, tanto que o Tribunal de Justiça alterou o seu mecanismo de digitalização. Por exemplo, nas varas do interior, nós já vemos que houve uma alteração, o acervo físico ele está sendo digitalizado aos poucos e não com a paralisação dos trabalhos, como aconteceu nas varas cíveis da capital. Importante notar que a OAB trabalhou muito, foi ao CNJ, mas não pode ser responsabilizada por um erro estratégico de uma decisão tomada pelo Tribunal de Justiça de Goiás e não pela ordem. Agora nós vamos, portanto, para um segundo tema, trazido aí pelas redes sociais, no nosso Facebook, também pelo WhatsApp, monitorados pelo Samuel Straioto. Qual é o segundo tema, a segunda pergunta vinda das redes, Samuel? Advogados perguntaram o que os candidatos pretendem fazer para garantir as prerrogativas, com destaque para fóruns no interior de Goiás. A reclamação de que advogados não têm sido atendidos por telefone, e o que dificulta o trabalho dos advogados nos processos que tramitam no interior. Os profissionais perguntam quais as propostas dos candidatos em relação às prerrogativas. E aí, nesse tema, a gente repete a ordem do segundo bloco de candidatos perguntando a candidatos. Quem começa é o candidato Pedro Paulo Medeiros, que tem 1 minuto e meio para fazer a resposta, candidato. Samuel, obrigado. Internautas, Advocacia do Estado, agradeço pela oportunidade de falar sobre esse tema. Sem as prerrogativas, a advocacia não tem como trabalhar. Na verdade, a nossa arma, nosso escudo para nós podermos defender a cidadania e o nosso cliente, os cidadãos, os direitos e garantias. E eu posso dizer isso porque eu fui procurador nacional de prerrogativas no Brasil inteiro. Na OAB Federal, eu fui o procurador nacional de prerrogativas e na condição de procurador nacional, eu fui quem redigiu hoje o projeto que tramita no Congresso Nacional para criminalizar a violação de prerrogativa do exercício da advocacia, para criminalizar o exercício legal da advocacia, e eu redigi essa proposta. E eu fui, por óbvio, o mais jovem advogado a estar no Conselho Federal. Eu estava ali ao lado dos ex-presidentes e eu era o mais novo ali no Conselho Federal, e eu gosto de dizer isso porque eu atendia sempre a advocacia jovem no Conselho Federal, porque ali ela se sentia representada. E eu quero aplicar aqui no Estado de Goiás o que eu fazia na OAB Nacional: descentralizar, colocar procuradorias e comissões de direitos humanos e prerrogativas também em todas as regiões do Estado. 24 horas, não vai parar de funcionar nos sábados, domingos e feriados, 24 horas. E essa portaria do TJ, falando que juiz não pode atender por telefone, nem servidor, é fruto exatamente dessa animosidade que a atual gestão da OAB criou com a magistratura. Mas eu tenho certeza que o CNJ vai rever essa questão, já foi submetido ao CNJ, e se não fosse pela tua gestão, é o mínimo que ela tem que fazer, nós faríamos. O tempo, candidato Pedro Paulo Medeiros, portanto, com a resposta ao tema que vem das redes sociais. E no segundo bloco de candidatos perguntando ao candidatos, o candidato Pedro Paulo escolheu perguntar ao candidato Alexandre Caiado, que foi, portanto, o segundo a perguntar. É o segundo também neste bloco a fazer o comentário, a fazer a resposta à questão que vem das redes sociais. Candidato Alexandre Caiado, portanto, 1 minuto.
Eu vejo que essa questão aí, ela é muito importante. Ela é uma questão que ela afeta a toda a advocacia. A questão das prerrogativas, ela é tudo. Dizem alguns candidatos que não é tudo. Que pode até não ser tudo, mas para mim ela é tudo e quase tudo. Por quê? A defesa da advocacia, a defesa das prerrogativas, ela é muito importante. E a nossa gestão fará esta defesa. Ao contrário da atual gestão, que fala que tem procuradoria, que tem tudo, mas o resultado está aí nos internautas. Olha aí a resposta, a preocupação com as prerrogativas. Essa gestão é a gestão Alice no País das Maravilhas, onde tudo é dito que é lindo, maravilhoso, uma fantasia, mas a própria opinião pública está dizendo que não está satisfeita com a atual gestão quanto à questão das prerrogativas. Nós defendemos Obrigado, candidato. O candidato Lúcio Flávio tem 1 minuto para também comentar, responder a essa questão. Trabalho e luta em defesa da advocacia foi marca da nossa gestão nos últimos 34 meses. Essa questão do atendimento telefônico já se arrasta há algum tempo. E ela começou com portarias emitidas por juízes do interior. Foram 15 portarias e nós impetramos, por intermédio da Procuradoria de Prerrogativas, 15 mandados de segurança em nome da OAB para derrubar essas portarias. Ganhamos no Tribunal de Justiça 13 liminares suspendendo os efeitos dessas portarias que impediam a transferência de ligações telefônicas, uma luta exitosa. Entretanto, teve um segundo capítulo. A Corregedoria Geral baixou um novo ato, revogando as portarias locais e uniformizando a questão em nível estadual. A OAB o que fez? Trabalha e luta pela advocacia. Já questionamos no CNJ, via Procuradoria de Prerrogativas, esse novo ato e também impetramos mandato de segurança coletivo na Corte Especial do TJ. Trabalho e luta. O candidato Lúcio Flávio, portanto, com a resposta, é o primeiro a comentar o próximo tema trazido pelas redes sociais com Samuel Straioto. Samuel. Outro tema abordado pelos advogados no nosso WhatsApp e também no nosso Facebook foi relativo às custas judiciais do estado de Goiás. Advogados avaliaram que as custas judiciais no estado de Goiás são uma das maiores do país. Quais são as propostas dos candidatos referentes ao aumento das custas judiciais? Primeiro com a resposta de Lúcio Flávio em 1 minuto e meio, candidato. Esse é um problema que se arrasta há certamente mais de uma década e aflige não só a advocacia de Goiás, como também aflige a sociedade goiana. O Tribunal de Justiça, nesse ano, já praticava altas custas e expediu uma nova regulamentação, alterando o seu regimento, para agora passar a cobrar inclusive atos comezinhos do processo, como, por exemplo, Bacenjude, Renajude, Infojude e outros mecanismos de busca via sistemas eletrônicos em sede de, por exemplo, processo de execução. A OAB, nos nossos 34 meses de gestão, como eu disse, tem lutado muito na defesa da advocacia. Nós já propusemos, junto ao CNJ, no primeiro semestre desse ano de 2018, o questionamento com relação a esse incremento das custas, principalmente com relação a Bacenjude e congêneres. E o fundamento é simples. O fundamento é que o tribunal, por ato administrativo, alterou o regime tributário das custas, o que só poderia ser feito por lei em sentido estrito. Com relação à proposta para a próxima gestão, caso a advocacia nos dê a honra de permanecer na presidência da Ordem, nós pretendemos criar uma ampla frente que envolva executivo, legislativo, sociedade civil, judiciário, para que nós possamos fazer uma grande rediscussão sobre as custas judiciais no Estado, que não podem mais continuar como estão. O candidato, na sequência, a fazer o comentário é o candidato Alexandre Caiado. Candidato, o senhor tem 1 minuto para falar sobre esse tema. Rubens Salomão, sem dúvidas nenhuma, esse é o melhor debate. Sem dúvidas nenhuma. Olha só os temas: digitalização, prerrogativas, custas judiciais. Está mostrando que essa gestão não existiu. Aquilo que eu sempre disse. Olha, é a gestão da panela. Aí vem o Caldeirão querendo tomar o lugar da panela. Vamos pela gestão da advocacia. Alexandre Ramos Caiado, presidente, Miriam Barcelos, vice-presidente. A única gestão que fala e defende, sim, a sua vice-presidente. Eu não vejo ninguém falar dos seus vice-presidentes. Quer dizer, nós temos que colocar que
essa questão das custas é questão de inércia de trabalho, não tem interlocução. Quando defendemos as prerrogativas, não existia tanto problema no estado de Goiás, as coisas eram pontuais, conseguimos resolver primeiro no diálogo, não era nem na ação. Quando baixava-se uma portaria inócua, conversávamos com o magistrado e mostrava o direito da advocacia. Ok, candidato, o tempo. O candidato Pedro Paulo Medeiros agora também tem 1 minuto para questionar, para responder, né, para comentar essa questão, candidato. Rubens, de fato, as custas hoje são um grande gargalo do acesso à jurisdição. O advogado que não consegue propor uma ação porque o seu cliente não tem como pagar custos, ou no custo do processo ele não consegue pagar essas custas que hoje são altíssimas, ele não consegue trabalhar. Então dificulta muito o trabalho da advocacia essas custas tão altas. Daí porque nós temos que ter uma boa relação com o governo do estado, legislativo e judiciário para que nós possamos ter a diminuição dessas custas, mas nós precisamos ter essa relação harmônica, respeitosa e institucional com os 3 poderes e não sair criando confusão com os poderes, em especial com o judiciário, como tem feito agora, nesse exato momento, a atual gestão. A assistência judiciária hoje é deferida a poucos, e o resto da população que não tem acesso à assistência judiciária fica sem jurisdição e o advogado fica sem trabalhar? Claro que não. Vamos trabalhar com os 3 poderes para que consigamos diminuir as custas judiciais. Pedro Paulo de Medeiros, portanto, finalizando este bloco de respostas, comentários também em relação a questões trazidas e questões interessantes trazidas pelos nossos internautas, ouvintes e telespectadores. O nosso debate está ao vivo no AM 730 e na TV Sagres, canal 26.1, já se encaminhando para o fim. Daqui a pouco as considerações finais de cada um dos candidatos. Vou fazer um novo sorteio para a ordem das considerações finais. Antes das considerações finais, um direito de resposta foi concedido. Agora para o candidato Lúcio Flávio Paiva. A nossa comissão aqui da Sagres está a postos, analisando os pedidos feitos pelas campanhas, pelas assessorias, e o direito de resposta foi concedido. Em 45 segundos, candidato Lúcio Flávio. Bom, colegas advogados, para vocês verem o nível de manipulação e de tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o candidato Pedro Paulo, ao fazer a sua alusão à questão da panela, mostrou um desenho, uma espécie de organograma, e imputa, por exemplo, o fato de meu irmão, Luiz Antônio de Paiva, que é advogado inscrito na OAB, ser membro da chapa. Não, ele é membro de uma comissão, assim como outros 3.300 colegas advogados que participam dessa gestão aberta, democrática, cuja panela só existe na cabeça do candidato de oposição, que na falta de discurso inventa um factoide para ter o que falar nos debates. Obrigado, candidato Lúcio Flávio. Agora são 9h11. Daqui a pouco o Samuel Straioto volta para conversar com os candidatos aqui, cada um deles. A análise final, já fora do estúdio ali, o Samuel Straioto está ali a postos. Os candidatos saindo do estúdio também vão conversar com ele em uma nova entrevista rápida aqui na saída da Sagres 730. Agora vamos sortear aqui a ordem para as considerações finais. Cada candidato vai ter 2 minutos para fazer as suas considerações finais sobre esse debate aqui na Sagres. E o primeiro candidato pelo sorteio aqui é o candidato Lúcio Flávio Paiva. Considerações finais, portanto, em 2 minutos. Candidato Lúcio Flávio, nessas considerações finais, no momento em que a Sagres 730, o Sistema Sagres de Comunicação, aproveita para agradecer a disponibilidade de cada um dos candidatos, especialmente também ao senhor nesse momento, pela presença com a gente na Sagres, sempre a disponibilidade aqui ao longo da nossa cobertura. Obrigado pela presença do debate e as considerações finais do senhor em 2 minutos. Obrigado, Rubens. Obrigado a Sagres. Colegas advogados e demais ouvintes, após 1h15 de debates, eu pergunto, o que sobrou de propostas e de aceno para o futuro da advocacia feito pelos meus antagonistas? Nada. Não se viu absolutamente nada. Sobraram ataques, sobrou agressividade, mas no final das contas um discurso de pobreza absolutamente franciscana. E na falta desse discurso inventam agressões e factoides para tentar iludir o advogado de Goiás. Olha, colegas advogados de Goiás, eu ouvi aqui só discurso. Dizem que devolverão a dignidade à advocacia de Goiás. Como se a dignidade fosse algo guardado dentro de uma gaveta e que por um ato de voluntarismo Pedro Paulo ou Alexandre Caiado pudessem abrir essa gaveta, pegar a dignidade e entregar a cada um dos advogados de Goiás. Mas não é assim que funciona. Dignidade para a advocacia se devolve única e exclusivamente com trabalho e com compromisso, e não com bravatas dessa natureza. E a nossa gestão é uma gestão que se notabilizou
muito pelo trabalho. Devolve-se dignidade aos advogados de Goiás mediante uma procuradoria de prerrogativas profissional e que trabalha muito. Devolve-se a dignidade à advocacia de Goiás mediante uma escola superior de advocacia de alta qualidade que entregou mais de 1.400 cursos para a advocacia de Goiás. Devolve-se a dignidade ao colega advogado por intermédio da anuidade vai e volta, que permite a troca dos seus créditos de anuidade por serviços da ESA e da CASAG. Devolve-se a dignidade ao colega advogado com novas salas e modernas salas de ordem aqui em Goiânia, com mais de 94 novas salas no interior, com 500 computadores de última geração trocados em todo o estado. É assim que se devolve a dignidade ao colega advogado. Trabalho, luta e compromisso. Chapa 1 para frente OAB no dia 30. Obrigado, candidato. Considerações finais, portanto, na ordem aqui pelo sorteio agora. Quem faz as considerações finais, eu já agradeço ao candidato Pedro Paulo Medeiros. Candidato, obrigado pela disponibilidade, sempre aqui na nossa cobertura da Sagres 730, TV Sagres, internet também, para conversar com a gente sobre os temas importantes para a advocacia nesse processo eleitoral, pela presença também aqui no nosso debate. Obrigado pela presença. 2 minutos. Obrigado, Rubens. A advocacia do Estado de Goiás, agradecemos muito a audiência e a oportunidade de podermos falar sobre o futuro da nossa advocacia. A pergunta que se faz é: após o início da atual gestão, que é candidata à reeleição, disse que não seria, mas descumpriu e é candidata à reeleição. O que mudou na sua vida? De janeiro de 2016 para cá, mudou alguma coisa? Mudou, né? Para muito pior. Eu sei disso, na minha também. E é por isso que nós somos a nova OAB. Nós, advogados e advogadas do estado inteiro, advogadas mulheres estão na nossa chapa em praticamente a metade dos cargos de direção. Os advogados do interior, advogadas do interior, estão na nossa chapa. 40% da chapa vem do interior. O vice-presidente da nova OAB vem de Anápolis, é o atual presidente de Anápolis, Dr. Renivan Peixoto Junto. A nossa corregedora na nova OAB vem de Aparecida de Goiânia. E mais, os advogados jovens estão na nossa chapa. Os advogados jovens são prioridade na nova OAB. 3 anos de isenção para os 3 primeiros anos de anuidade. Cursos na Escola Superior da Advocatícia não serão cobrados. Não tem essa conversa mole, blá, 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 de vai e volta, não. Você já paga a sua anuidade, ainda vai ter que pagar mais pelos custos da escola. Escritórios compartilhados, de graça. Lei estadual para estipular um piso salarial, nós vamos trabalhar por isso. Lei estadual para ter isenção de custos para executar honorários, nós vamos trabalhar por isso. E te digo mais: você mulher, você jovem, você do interior, pode contar com a nova OAB. Nós somos a mudança para melhor. 75% de integrantes que nunca participaram de qualquer gestão. Chapa 5, nova OAB. Eu fui o mais jovem conselheiro federal do Brasil. E eu lá no Conselho Federal trabalhei muito para a advocacia jovem. Conseguimos abarcar várias ideias de poder fazer propaganda na internet, que não existia, poder fazer publicidade, que não existia. Propusemos a criação da Comissão Nacional de Liberdade Religiosa, lá no âmbito federal. É isso aí. Como cristão, eu tentei isso e vou continuar tentando. Como presidente da OAB Goiás, vou tentar criar a Comissão Nacional de Liberdade Religiosa. Candidato. Obrigado. O tempo, considerações finais do candidato Pedro Paulo Medeiros e o último aqui do nosso sorteio, o candidato Alexandre Caiado fazendo as considerações finais. Candidato, muito obrigado pela presença aqui na Sagres 730. O Sistema Sagres agradece a disponibilidade do senhor em todo esse processo. Deve continuar sendo assim até a votação do dia 30, ainda tem campanha e a gente segue nessa cobertura. Mas nesse debate, obrigado pela presença. As considerações finais, 2 minutos. Eu que agradeço a Sagres, agradeço a todos os ouvintes e vou dizer agora, olhando nos olhos da advocacia. Advogada, advogado, nós temos 3 chapas. Uma chapa que foi exaustivamente colocada como a gestão apelidada de panela. A outra chapa que foi a união de 3 grupos, a OAB Forte, o grupo do Leon e o grupo do Enil, que aí se tornou um caldeirão. Grupos antagônicos que nunca se amaram, sempre se odiaram politicamente, não nada pessoal, mas politicamente nunca convergiram e agora estão unidos com a sede do poder. E tem o nosso movimento de defesa da advocacia, o grupo das prerrogativas, aquele grupo que sempre lutou e defendeu a advocacia, a via da advocacia. Essa é a OAB para você, chapa 2, Alexandre Ramos Caiado, presidente, e Miriam Barcelos, vice-presidente. Nós temos que dizer que nós lutamos pela UHD em 30 dias pago. E lutamos não agora, já lutamos lá em 2015, quando nós proporcionamos a greve da UHD quando o advogado estava mal remunerado. E isso fez subir o valor. E andamos todo o estado de Goiás com esse objetivo.
Também nós queremos o quê? Cabines de estudo para mais de 1.000 cabines de estudo para os advogados do estado de Goiás, onde o advogado jovem poderá aprimorar as questões jurídicas e, se quiser fazer concurso, também terá essa oportunidade. E o advogado sênior também, na mesma situação. Nós também buscamos os processos disciplinares, essa gestão que mais prejudicou a advocacia, serviu de cabo de chicote contra o advogado, onde prejudicou através de processos disciplinares. Nós temos um juízo de prelibação contra os processos preliminares. Os planos de saúde da CASAG, nós abaixaremos ele em 15% do valor, porque hoje é 17% a taxa de administração, e ninguém fala em mexer nisso. Então peço o voto aqui para todos vocês. Chapa 2, Alexandre Ramos Caiado, presidente. Obrigado. Miriam Barcelos, vice-presidente. Obrigado, candidato, pelo tempo, as considerações finais, portanto, dos 3 candidatos, e nós chegamos ao fim do debate aqui na Rádio Sagres 730 e na TV Sagres. E nós continuamos nas plataformas multimídia, tem intervalo, logo na sequência a gente continua falando sobre a eleição, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Goiás. Dia 30, sexta-feira, tem votação. Esse continua sendo o tema aqui do nosso programa, que ainda fala sobre esporte, sobre as notícias deste dia. Fique ligado com a gente no rádio e na TV, além das redes sociais, no Manhã Sagres, que volta já. Agora são 9h19. Repito aqui, agradecimentos a todos os 3 candidatos que estiveram presentes aqui com a gente. Obrigado, candidatos. A gente volta a conversar ao longo dessa semana de campanha. Sexta-feira tem votação. 9h19, Manhã Sagres volta já. Bom dia! Manhã Sagres. A Manco é parceria além da obra. E com vocês, senhoras e senhores, Rio Negro e Solimões e Matias! Gente, o Matias foi lá em casa, fez todas as instalações hidráulicas, elétricas, tudo a manco. O melhor parceiro que eu já tive. Uai, Rio Negro, e eu? Ô, Solimões, nem torneira se alcança a fechar, rapaz. A Manco tem soluções completas para a obra e para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco! Há mais de 25 anos, mantendo vivas suas memórias mais felizes, o Parque Memorial de Goiânia, valorizando você e sua família, traz toda a comodidade e facilidade para que hoje mesmo você mantenha suas memórias sempre vivas. Parque Memorial de Goiânia, mantendo a sua memória viva. 3597-8420 e www.memoriaviva.com.vc. Quer comprar um veículo usado sem dor de cabeça? Na Nisa Hyundai, os seminovos têm garantia de procedência e originalidade e contam com até 1 ano de garantia. Quer mais? A Nisa faz. Entrada facilitada em até 12 vezes no cartão. Taxa a partir de 0,89%. Parcelas a partir de 399. E a primeira parcela só para fevereiro. Seminovos com qualidade e menor preço é na Nisa. Acesse nisa.com.br ou ligue 3995-4001. Faça revisões de seu veículo regularmente. Durante anos, repetimos as mesmas lições e os mesmos medos. Num tempo em que o mesmo dá lugar ao único, o futuro não é apenas de quem faz, é de quem faz diferente. E se o seu sonho também é diferente, esse é o seu momento. E o Senac é o seu lugar. Conheça mais em www.go.senac.br ou pelo fone 6232195180. Senac, onde os sonhos nascem de novo. O Instituto Pan-Americano da Visão está completando 15 anos e essa conquista não é só nossa. Foram inúmeras vidas transformadas e nessa trajetória, a cada visão renovada, o nosso mundo ganhava mais cor. São 15 anos oferecendo atendimento inclusivo, profissionais qualificados e aparelhagem moderna. Aprendemos a ser gratos, a transformar e a criar possibilidades de um mundo melhor. Instituto Pan-Americano da Visão. Seu olhar, nosso cuidado. 3096-8000. A sua manhã muito melhor na Sagres. Manhã Sagres. Agora em Goiânia são 9h22. Manhã Sagres tem oferecimento Unimed Goiânia, patrocinador oficial dos 4 maiores times da nossa capital e da paz no futebol. Para você continuar vibrando e torcendo com muita saúde. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. E a Manco é parceria porque tem soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Parceria além da obra, vai de Amanco. Próximo dia 30, sexta-feira, tem votação. Os advogados em Goiás vão escolher o próximo presidente. Os 3
candidatos estiveram aqui na Sagres, continuam na nossa sede, realizamos um debate com os candidatos a presidente da OAB Goiás e agora as avaliações, a saída dos candidatos. Quem acompanha é o repórter Samuel Straioto ao vivo. Samuel, de volta com você. Quem é que está aí com você e qual o clima, né, neste fim de debate, Samuel? Nós seguimos aqui agora com o candidato a presidente Lúcio Flávio Paiva, após o encerramento do debate aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Lúcio Flávio, e a sua avaliação das discussões aqui apresentadas e abordadas neste debate no Sistema Sagres? Bom, aproveito a oportunidade para parabenizar, Samuel, o Sistema Sagres de Comunicação, porque foi um debate profícuo e que, sobretudo, demonstrou muito bem quais são os modelos que estão em jogo nessa eleição. Nós temos o nosso, que é um modelo que olha para o futuro, que realizou muito nos 34 meses de gestão, que pagou a dívida da ordem milionária que nos deixaram, que reorganizou a OAB administrativamente, que levou a ordem para o interior com 94 novas salas, com salas de ordem modernas na capital, com a Procuradoria de Prerrogativas e o apontamento de um futuro de continuidade desse ciclo virtuoso que nós instituímos sob a nossa presidência. Por outro lado, nós temos as outras duas candidaturas, nossas antagonistas, que fizeram um debate bastante agressivo, fundado em ataques pessoais, em factoides que são absolutamente inexistentes, e eu tenho certeza que não é nisso que a Advocacia de Goiás está interessada. A Advocacia de Goiás está interessada em resultado, em quem faz e em quem fará pela advocacia. E nós temos uma longa folha de serviços prestados nesses 34 meses, e é isso que nós oferecemos nesse debate em todos os que estamos participando. Um futuro para a advocacia fundado numa gestão que trabalha, que tem independência política, que mantém a autonomia da ordem, que não se dobra a quaisquer dos poderes e que, sobretudo, leva a advocacia estrutura e conhecimento para que possa competir bem no mercado de trabalho e ter a continuidade da sua profissão ou a inserção no mercado, no caso da advocacia início de carreira. O nosso debate contou com a participação dos nossos internautas via WhatsApp e também do nosso Facebook. E dos 3 principais temas que foram discutidos pelos nossos internautas, que foi a questão da digitalização dos processos, a questão das prerrogativas e as custas judiciais. Qual a sua avaliação em relação a esses 3 assuntos que foram abordados pelo nosso público? Eu acho bastante interessante, porque realmente são questões que afligem a advocacia, mas é interessante notar que todas as 3 questões estão relacionadas a problemas da administração da justiça e não da administração da ordem. A OAB tem lutado com relação à preservação das nossas prerrogativas por autoridades que as agridem. A OAB já foi ao CNJ para questionar a situação das custas. A OAB foi ao CNJ na nossa gestão para modificação do mecanismo de digitalização dos processos, ou seja, a nossa parte está feita e bem feita. Nós mostramos trabalho, mostramos luta, que é marca dessa gestão. Os telespectadores advogados se mostram incomodados correta e justamente com problemas que são inerentes ao Poder Judiciário goiano, à administração da justiça. E o nosso compromisso é continuar firmes na luta pela defesa da advocacia, pela defesa também da cidadania. E isso nós temos feito ao longo dos 34 meses e continuaremos fazendo, com mais intensidade, a mais qualidade, principalmente agora que a casa está em ordem, que a dívida está paga, a administração da ordem caminha num ciclo virtuoso que haverá de continuar. Obrigado ao senhor, boa sorte nesse restante de, agora esses dias de campanha. Eu que agradeço, Samuel. Deixo aqui o meu abraço a todos os ouvintes e telespectadores do Sistema Sagres. Um abraço muito especial e carinhoso aos colegas advogados e advogadas que nos acompanham. E aproveito para pedir no próximo dia 30 mais um voto de confiança para que a gente dê continuidade a um trabalho que não é que está mudando a OAB de Goiás, está revolucionando a OAB de Goiás. Por isso, colega, no dia 30, vote chapa 1, Lúcio Flávio, presidente, que é para frente OAB. Para trás, nunca mais. Conversamos, Rubens Salomão, com o presidente, atual presidente da OAB, candidato à reeleição, Lúcio Flávio Paiva, e logo após a sua mensagem comercial, nós já voltamos com os outros candidatos a presidente da OAB.
Valeu, Samuel Straioto, com acompanhamento aí do fim deste debate aqui na Sagres 730, 9h27. Manhã Sagres no ar, tem oferecimento Parque Memorial de Goiânia, mantendo a sua memória viva, 3597-8420, www.memoriaviva.com.vc. E Amanco é parceria além da obra, pensou em parceria, pensou em Amanco. De volta, Samuel Straioto, com análises finais depois do debate com os candidatos a presidente da OAB Goiás. Samuel Straioto. Bom, nós seguimos aqui com Pedro Paulo Medeiros e nós perguntamos, Pedro Paulo, a sua avaliação deste debate realizado aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação. Samuel, foi sensacional o debate. Nós tivemos a oportunidade de falar com a Advocacia de Goiás, de falar com os ouvintes da Rádio Sagres, da TV, mostrarmos por que a nova OAB é aquela que atende ao anseio da Advocacia do Estado de Goiás. Por que a nova OAB ela faz o que ninguém fez até hoje? Por que a nova OAB ela inova? Ela traz 75% de novos candidatos e candidatas que nunca participaram de qualquer cargo eletivo na OAB. Nós não fazemos um grupo fechado, um grupo só dos meus parentes, só dos meus amigos, pais e irmãos, sócios do mesmo escritório. O atual presidente, que é candidato à reeleição, descumprindo mais uma das várias promessas de campanha lá de 2015, que ele descumpre ao longo da gestão, está aqui candidatando à reeleição, disse que não seria, mas a nova OAB não, traz pessoas que nunca participaram, nós inovamos, nós damos espaço para as advogadas mostrarem que têm as mesmas condições que os homens. Ninguém tem que falar pelas mulheres não, elas vão falar por si próprias, elas estão em metade dos cargos de direção da nova OAB. Os advogados do interior das subseções estão na nossa chapa, 40%, não tem que ficar com o pires na mão, pedindo atenção para seccional não, eles vão decidir o que eles querem, os advogados do interior estão na nossa chapa, o vice-presidente da nova OAB vem do interior, e os advogados jovens são prioridade da nova OAB, já estão na nossa chapa, aqueles que têm mais de 5 anos de inscritos, e nós daremos atenção para eles, anuidade com 99% de desconto para os 3 primeiros anos para essa advocacia jovem, cursos da Escola Superior da Advocacia não vão ser cobrados, escritórios compartilhados não vão ser cobrados, vamos atrás de uma lei para estabelecer um piso salarial para a advocacia privada no estado de Goiás, isenção de custos para execução de honorários, tudo que a advocacia precisa para trabalhar. E eu fui procurador nacional de prerrogativas. E, enquanto procurador nacional de prerrogativas, eu cuidava das prerrogativas do Brasil inteiro. E é esse modelo de sucesso que eu exercia lá na OAB Federal, que eu quero aplicar aqui no estado de Goiás. Por isso que a nova OAB é aquela que vai fazer a mudança que a advocacia quer e para melhor. Não é essa gestão que prometeu e nada fez. Candidato, quanto aos temas apresentados pelo internauta neste debate, que foi a questão da digitalização de processos, as prerrogativas e, por fim, a questão que foi relativa às custas judiciais. Qual a sua avaliação em relação a esses 3 temas apresentados pelo nosso público? Samuel, importantíssimos. E nós dissemos aqui agora há pouco que esse debate realmente foi o mais produtivo de todos. São temas que não haviam ainda aparecido, são temas que não tinham sido discutidos nos debates, isso é importantíssimo. Se as custas estão altas, não há trabalho para o advogado, porque com custos altos não tem como o cliente promover o seu processo, protocolar o seu processo, pagar um Bacenjude, pagar um Renajude. Óbvio que o advogado não consegue trabalhar se as custas são altas. A digitalização de processo é muito bom, é óbvio, os processos deixam de ser físicos e passam a ser eletrônicos. Todos têm acesso ao processo a qualquer tempo, 24 horas, é bom para todo mundo, juiz, promotor, para o próprio cidadão, para o advogado, porque ele tem acesso ao processo a toda hora. Mas, e essa transição entre o físico para o eletrônico? Como está se dando? A OAB não está se preocupando para o trabalho do advogado. O advogado depende dos processos estarem disponíveis. Só que eles estão agora num limbo, não são nem físicos, nem digitalizados. E nós, que dependemos dos processos serem despachados para ganharmos dinheiro, para vivermos, para darmos satisfação para a advocacia. O que a gente faz? Então, são grandes problemas que nós temos hoje e que dependem da atuação do OAB e que não acontece. Obrigado, senhor, pela participação aqui neste debate, no Sistema Sagres. Boa sorte nesses últimos dias de campanha. Eu que agradeço a oportunidade e peço voto para a Advocacia de Goiás para nós fazermos a mudança para melhor que a advocacia quer. No dia 30 agora, sexta-feira, chapa 5, nova OAB, para mudarmos. Conversamos, Rubens Salomão, com Pedro Paulo Medeiros, e daqui a pouco nós vamos conversar com Alexandre Caiado, o último dos 3 candidatos à eleição da presidência da OAB Goiás.
9h32, ouvinte, o que é que você procura em um restaurante? Comida caseira de qualidade, bom atendimento, ambiente aconchegante, fácil acesso e horários alternativos, além de preço justo e ainda poder deixar seu carro para lavar? Então você precisa conhecer o Simbora Restaurante 24 Horas e Lava Jato do Lima. Lá tem tudo isso e muito mais. Fica na Avenida C4, continuação da T7, no Jardim América. Telefone 3088-3131. Samuel Straioto. E seguimos então com o candidato Alexandre Caiado, o último a passar aqui pelos microfones da Sagres após o encerramento deste debate aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Candidato, qual a sua avaliação desse debate realizado? Basta ver os temas dos internautas: digitalização, prerrogativas e custas judiciais. Isso demonstra que a advocacia está insatisfeita com a atual gestão. Isso demonstra que tem que ter uma mudança, mas uma mudança verdadeira, uma mudança que leve à advocacia um melhor tempo. Nós temos aí uma gestão que é acusada de panelocracia. Nós temos outra gestão, um candidato que faz parte de um grupo que está sendo chamado de caldeirão, que eram pessoas que não se toleravam politicamente, que poderia até ter uma questão social próxima, mas que estão juntos. É o grupo da OAB Forte, com o grupo do Leon Diniz, que sempre foi antagonista no todo o processo por mais de 16 anos, o grupo do ex-presidente Enil Henrique, que juntaram-se numa sanha de buscar o poder. Uma candidatura Frankenstein, que mostra o braço de um, o corpo de outro, a cabeça de outro. Isto não é união a favor da advocacia. A nossa candidatura é a candidatura daqueles que sempre defenderam as prerrogativas da OAB, que sempre defenderam a advocacia. Nós estamos aí na luta há muitos anos. Quando houve o mandato tampão, eu disputei a eleição contra a Enil e contra Macalé, um apoiado pela Forte, o outro do grupo do Enil. E nós participamos depois da gestão porque ele falou que defenderia o UHD, a UHD que é muito preciosa e defenderia as prerrogativas. E assim nós participamos da gestão, mas nós disputamos contra ele. Mas quando ele deixou a bandeira da UHD, deixou a bandeira das prerrogativas no chão, nós pegamos essa bandeira e levamos ela adiante. E hoje nós temos a chapa mais feminina que temos de todas. Não adianta qualquer candidato falar que tem mais mulheres. Não é verdade. 60% de mulheres na diretoria. Nós temos a vice-presidente, coisa que não se existe há muitos anos na OAB, uma candidata a vice-presidente, a doutora Miriam Barcelos. Nós temos 70% na CASAG de mulheres. Nós temos 50% no Conselho Federal. Olha, a nossa chapa tem 97,2% de novos candidatos, pessoas que nunca disputaram mandatos eletivos na ordem. É a mais inovadora. Nós temos a maioria de candidatos do interior. Olha, só na diretoria tem Alexandre Ramos Caiado, que é de Formosa. Temos a Mariane Schmidt, que é de Aparecida de Goiânia. Nós temos a doutora Flávia Maria, que é de todo o estado de Goiás, ela atua em todo o estado de Goiás na justiça laboral. Doutor Alexandre Pimentel, que é um baluarte na defesa das prerrogativas. Nós temos uma diretoria que defende a advocacia. Então, não venha esse discurso de dizer que é o novo, que vai fazer diferente. Quem sempre fez pela advocacia sempre foi a Comissão de Prerrogativas, presidida por Alexandre Ramos Caiado, pelo vice-presidente Alexandre Pimentel, e agora estamos aqui mostrando que a OAB tem um lugar, ela tem uma posição para ser definida. 3 anos, nós temos 3 anos daqui para frente. 3 anos para melhorar a advocacia ou para manter essa mesmice que está aí, ou voltar àquela turma de 20 anos atrás. Você é advogado, você é advogada, tem opção, você tem escolha, você não está desamparado. Você pode, no dia 30 de novembro, você buscar o voto na chapa 2, a chapa que realmente é a via da advocacia, a chapa que realmente defende os interesses da advocacia. O grupo nosso é o grupo da advocacia. Não é grupo de Leon, não é grupo de OAB Forte, não é grupo de Enil, não é grupo da panelocracia do presidente Lúcio e seus áulicos.
mas sim o grupo da advocacia, daqueles que doaram, que amam a advocacia, do espírito classista, de quem foi líder estudantil e sempre defendeu as classes que representou. Peço o voto de vocês para Alexandre Ramos Caiado, presidente, para Miriam Barcelos, vice-presidente. Chapa OAB para você, porque aqui se defende a advocacia. Chapa 2, para presidente, no dia 30 de novembro. Obrigado. Candidato, quanto aos temas que o senhor mesmo destacou aqui na primeira pergunta, que foram apresentados pelos nossos internautas, o nosso público aqui nesse debate realizado pelo Sistema Sagres de Comunicação, como o senhor avalia os 3 assuntos tratados? É o que eu disse já para o Rubens Salomão, que excelente debate, porque é o melhor debate que nós tivemos, porque ele mostrou claramente o que eu venho falando há muito tempo. Eu sou o candidato porque eu vejo que esses temas foram jogados de lado na atual gestão. São temas preciosos para a advocacia. Prerrogativa é tudo. São os honorários advocatícios. Prerrogativas é o esporte e lazer do advogado. Prerrogativas é o dia a dia de atuar. Quer dizer, se as prerrogativas estão falhas, no nosso tempo não existe essa história de portaria coletiva, não, de corregedoria mandar portaria para prejudicar a advocacia, negócio de atendimento telefone, não. Nunca teve. Na nossa gestão, nós tínhamos diálogo na corregedoria e isso jamais aconteceu. Quando um magistrado quis colocar uma situação parecida aí, de levantamento de alvará por parte do advogado, que ele proibiu que o advogado recebesse o alvará, que tinha que ser a parte, prejudicando, sim, o recebimento dos honorários, nós fomos à corregedoria e isso foi colocado de lado. Isso foi colocado uma recomendação em que, se o advogado tivesse procuração com poderes para receber e dar quitação, de que tinha que ser feito o alvará em nome do advogado, e não do jeito que está sendo atualmente. Quer dizer, essa advocacia, a advocacia está prejudicada por uma gestão que é agachada, que não tem coragem de enfrentar. Nós vamos combater o bom combate, nós vamos fazer a defesa da advocacia, e pode ter certeza que vamos ser respeitados, a OAB, o Tribunal de Justiça, o governador eleito, Ronaldo Caiado, é uma pessoa sensível à advocacia. Ronaldo Caiado, ele é filho de advogado, ele é neto de advogado, assim como eu também sou filho de advogado e neto de advogado. Pode ter certeza, Alexandre Ramos Caiado, presidente da OAB, Ronaldo Ramos Caiado, governador do estado de Goiás, serão 3 anos de festa para a advocacia. Mas não essa festa de pirotecnia que é colocada. Eu faço até um desafio aqui. O meu desafio é o seguinte, que os candidatos, as 3 candidaturas, apresentem suas contas de campanha. Vamos ver as campanhas milionárias do Lúcio Flávio, que já está a mais de 2, 3 milhões de reais de Pedro Paulo. E a nossa, a campanha franciscana, a campanha do Tostão contra 1 milhão. E você, advogado, pergunta, como que essas pessoas estão investindo tanto dinheiro numa candidatura, e se tudo é gratuito, se é um trabalho voluntário? Não é voluntário, tem alguma coisa por trás disso. Nós temos que investigar, e no dia 30 de novembro, nós temos que dar o voto para aquele que realmente defende a advocacia. Chapa 2, OAB para você. Alexandre Caiado, presidente, e Miriam Barcelos, vice-presidente. Obrigado, candidato. Boa sorte nesta reta final de campanha. Eu que agradeço muito a oportunidade dada. Eu vejo que a advocacia, ela precisa desses debates. Eu vejo que nós temos que promover mais debates, mais encontros, e na gestão não isolarmos, e sim participarmos mais. Faço um compromisso, sendo eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, estarei sempre aqui na Rádio Sagres para responder as perguntas, os questionamentos e fazer uma gestão aberta, de portas abertas à advocacia e à sociedade. Porque, fortalecendo a advocacia, nós estamos fortalecendo a sociedade, a defesa da sociedade. Conversamos, então, com o último candidato que passou aqui pelos microfones da Rádio e TV Sagres, Sistema Sagres de Comunicação, Alexandre Ramos Caiado. Então, encerramos também, Rubens Salomão, a nossa participação aqui após o encerramento deste debate das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, eleição que ocorre na próxima sexta-feira, dia 30. Rubens.
Boa, obrigado. Samuel Straioto conversando aí com os 3 candidatos a presidente da OAB Goiás. Debate quente aqui na Sagres 730, na rádio, também na TV. Agora são 9 horas e 42 minutos. A gente tem um intervalo rápido aqui no rádio. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Sagres. Para você que nos acompanhou na TV Sagres, canal local, em Sinal Aberto 26.1. Um ótimo dia. Tenha uma ótima segunda-feira, ótima semana também. Você fica com a sequência do programa Repórter Brasil. Depois de acompanhar aqui o nosso debate quente com os candidatos a presidente da OAB Goiás. Grande abraço, ótima segunda-feira a você que está conosco na TV. Intervalo rápido, você que está no 730 AM, também no facebook.com/rádio 730. A gente volta já, 9h42. A sua manhã muito melhor na Sagres. Manhã Sagres. O sofá só pra você. Chinelão no pé e aquela velha camisa de sempre. É feriado? Não! É futebol! A Unimed Goiânia é patrocinadora oficial dos 4 maiores times da nossa capital. Para você continuar vibrando e torcendo com muita saúde. Unimed Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano. A Manco é parceria além da obra. E com vocês, senhoras e senhores, Rio Negro e Solimões e Matias! Gente, o Matias foi lá em casa, fez todas as instalações hidráulicas, elétricas, tudo a manco. O melhor parceiro que eu já tive. Uai, Rio Negro, e eu? Ô, Solimões, nem torneira se alcança a fechar, rapaz. A Manco tem soluções completas para a obra e para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco! Força no Brakes Estabilizadores. Há 25 anos promovendo energia ininterrupta de qualidade. Assistência técnica, locação e vendas multimarcas. Atendimento 24 horas para contratos de manutenção. Buscamos e entregamos o seu equipamento. Proteja seu patrimônio. Solicite uma visita. Força no Brakes, a força que você precisa. Avenida Castelo Branco, número 988, setor Coimbra. Telefone 3291-7891. As notícias estão em todo lugar. Nos áudios do WhatsApp, nos textões do Facebook, nos 280 caracteres do Twitter e nas fotos do Instagram. Você ouve, lê e observa. Mas você duvida, confere ou confirma? Ou fica indignado e apenas curte e compartilha? A sua atitude faz toda a diferença. Porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante ou fazê-la parar ali. Em tempos de fake news, quem se certifica sai na frente. Por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar, porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres, aqui pode confiar. 730 AM, Rádio Sagres. Manhã Sagres. Agora em Goiânia, 9 horas e 45 minutos, 9h45 em Goiânia. Você que não acompanhou a íntegra, nós hoje realizamos um debate com os candidatos a presidente da OAB Goiás. Acesse sagresonline.com.br e confira toda a nossa cobertura e o nosso debate com os candidatos a presidente da OAB. 9h45, há mais de 25 anos, o Parque Memorial de Goiânia está entre os melhores e mais completos cemitérios da América do Sul, com completa infraestrutura, comodidade e facilidade para que você mantenha suas memórias sempre vivas. Parque Memorial de Goiânia, mantendo a sua memória viva, 3597-8420, www.memoriaviva.com.vc. O empreiteiro da OAS, César Mata Pires Filho, se apresentou na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba na madrugada desta segunda-feira, de acordo com a corporação. Ele é um dos alvos da 56ª fase da Operação Lava Jato. O mandado que havia contra César Mata Pires Filho, um dos donos da OAS, era de prisão temporária, com validade de 5 dias. Segundo informação
informação do site G1, o empreiteiro estava nos Estados Unidos no dia em que a nova etapa da Lava Jato foi deflagrada, na sexta-feira. A atual fase da operação apura o superfaturamento na construção da sede da Petrobras em Salvador, Bahia. 20 pessoas foram presas. Ao todo, foram expedidos 33 mandados de prisão para 22 alvos. O número de mandados é o maior que o número de pessoas, porque alguns dos investigados têm mais do que um endereço. Outros 2 alvos de prisão estão no exterior, em Israel e em Portugal. Portanto, segundo a PF, os mandados contra eles continuam em aberto. Também foram cumpridos 68 mandados de busca e apreensão na 56ª fase da Lava Jato. A operação investiga o superfaturamento na construção da sede da Petrobras. Os projetos e a obra do prédio passaram de 320 milhões de reais para 1 bilhão e 300 milhões, segundo o Ministério Público Federal. 9h47. Economia. O Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, aprovou o convênio que autoriza o Estado de Goiás a negociar o crédito tributário do ICMS na forma proposta pelo governador José Eliton, do PSDB, em projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa. A negociação já tinha sido aprovada em encontro virtual, mas faltava a retificação dos estados, feita em ato declaratório publicado no Diário Oficial da União, com o fim do prazo de 15 dias para apresentação dos recursos. Coincidentemente, a proposta foi aprovada nesta quinta-feira em primeira votação na Assembleia. O projeto em Goiás prevê a abertura da adesão ao programa assim que a lei foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado. O fim do prazo será no dia 10 de dezembro de 2018. Haverá descontos de 98% nas multas e de até 50% nos juros para quem faz pagamentos à vista. Também vai ser permitido o parcelamento do débito. As medidas facilitadoras incluem também o ITCD, imposto que não exige autorização do CONFAS para ser negociado. Nos 2 casos, ICMS e ITCD, o programa só permite descontos para dívidas contraídas até o dia 31 de agosto deste ano. E economia aqui em Goiânia, com foco para os servidores municipais do município. Vereadores voltam a discutir nesta semana a database dos servidores da capital. Samuel Straioto tem os detalhes. A Comissão do Trabalho e Servidores Públicos da Câmara Municipal de Goiânia deve analisar nesta semana o projeto de lei da database dos servidores da Prefeitura. O projeto prevê a correção das perdas inflacionárias na ordem de 4,08% para 2017 e 2,76% para 2018. Durante a tramitação da matéria, foi incorporada emenda de autoria da vereadora doutora Cristina do PSDB, determinando o pagamento de forma retroativa a maio de 2017, dividido em 6 vezes. A parlamentar acredita que o prefeito Iris Rezende deve vetar parte da matéria relativa a pagamento de forma retroativa. A estratégia agora é diferente porque a emenda foi aprovada em separado, então ela pode ser vetada em separado pelo prefeito. Eu acredito que esse vai ser o caminho, porque vereador aqui não vai assinar esse atestado inconstitucional, né, indo contra a retroatividade. Então eu acho que vai deixar aí para o prefeito vetar, aí depois é manter o veto ou derrubar o veto, que aí sim vai ter que ter a assinatura de cada vereador e vereadora dessa casa. O desdobramento ainda é longo, né? Passa pela comissão e depois vem em segunda votação. O presidente da Comissão do Trabalho e Servidores Públicos da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Isídio Alves, afirma como será o andamento das discussões após a matéria chegar na comissão. Olha, ele vai chegar lá, que ele chegar lá, a gente vai designar um relator, um vereador para relatar. E assim que ele relatar, ele devolve para a comissão de novo e vai em votação dentro da própria comissão, depois que vem para o plenário. Então, dentro da própria comissão, você tem o direito de acolher emenda ou não. Eu sou só o presidente da comissão, o relator que pode fazer e destinar se aceita ou não a emenda. Samuel Straioto, Jornalismo Sagres.
Agora em Goiânia são 9h51, 9 horas e 51 minutos aqui em Goiânia. Manhã Sagres tem oferecimento Parque Memorial de Goiânia, mantendo a sua memória viva, 3597-8420, www.memoriaviva.com.vc. E a Manco é parceria porque tem soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Parceria além da obra, vai de Amanco. Continuando com Samuel Straioto, na Câmara de Goiânia, vereadores ainda não apresentaram emendas ao orçamento da capital para 2019. De volta, Samuel Straioto. Esta é a última semana que vereadores têm para apresentar emendas visando o orçamento do município, válido para o ano que vem. O relator da matéria, Clécio Alves, do MDB, diz que até o momento nenhum parlamentar apresentou e encaminhou emenda relativa ao assunto. Nós estamos em fase de acolhimento de emendas parlamentares. Os senhores vereadores e vereadoras têm até o próximo dia 29 agora para apresentarem as suas emendas, caso assim desejarem. E nós estaremos apresentando no dia 5 de dezembro o nosso relatório junto à comissão mista, com acatamento ou não das emendas, e apreciado e aprovado na comissão mista, vem para que o plenário possa apreciar em primeira e em segunda votação o relatório. Feito isso, segue para a sanção do prefeito e o recesso da casa também. Questão das emendas, quantas emendas já foram apresentadas? Nenhuma, até o momento não me foi apresentado nenhuma. Existe uma emenda que será de minha autoria, eu já inclusive divulguei isso. Quanto ao orçamento impositivo que hoje está sendo discutido na Assembleia Legislativa, o vereador Clécio Alves afirma que a questão já foi resolvida na Câmara em anos anteriores. Não, nós já aprovamos, já é uma matéria aprovada por essa casa, é mais do que justa, porque ninguém mais, ninguém melhor do que o vereador ou a vereadora para saber de fato quais são as demandas que a população necessita em todos os pontos da cidade de Goiânia. Então, é uma oportunidade que o vereador possa, ouvindo as suas bases, as suas áreas de representação, junto à comunidade, veja aquelas necessidades mais urgentes e, com isso, o prefeito vai ter uma assessoria, uma ajuda eficiente para que ele possa aplicar o recurso que, porventura, tiver condição de ser aplicado naquilo que realmente vem ao encontro do interesse da população. Eu acredito que o prefeito, em breve, vai estar se sensibilizando e colocando em prática essa que já é uma matéria que foi aprovada e que com certeza nós precisamos que ela seja cumprida aqui no município de Goiânia. Samuel Straioto, Jornalismo Sagres. Obrigado, Samuel. Agora são 9h54. Na sequência tem poema, mais um poema na voz de Adalberto de Queiroz. Também tem música para encerrar o Manhã Sagres de hoje. A gente volta amanhã, Cileide Alves, com mais Manhã Sagres e provavelmente também com a repercussão do debate da OAB. Sim, Cileide? Sim, e com mais uma informação que vai sair agora no Sagres Online. O ex-governador Marconi Perillo, que havia mudado para São Paulo logo depois da prisão, no dia 11 de outubro, começou a trabalhar, de emprego novo. Ele foi contratado pela controladora da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e vai prestar serviço em São Paulo, onde está morando no apartamento que tinha lá, que ele comprou para as filhas, quando as filhas moravam lá. Então o ex-governador está morando em São Paulo e trabalhando na CSN. Daqui a pouco, confira essa informação no sagresonline.com.br. Vale demais o acesso no sagresonline.com.br, portanto, a reportagem de Cileide Alves. A gente volta amanhã, Cileide. Até. Até amanhã e um bom dia a todos. Bom dia, boa semana, você que se liga aqui na Sagres 730. Para encerrar o programa tem poema, tem música também. 9h55, tenha uma ótima segunda-feira. Vislumbres de Sônia Maria Santos. Um átimo de tempo para tirar das pálpebras todos os sonhos. Silêncios, vislumbres, doces alentos. A infância rosa nos dedos dilacerada.